Olha aí, mais um episódio do Tamanho PMG Podcast. Hoje com o meu convidado e amigo. Vou te apresentar. Como é que é seu nome? Meu nome é Giovanni Silva. Giovanni Silva! Uhul! Gol! Ele tá acostumado com isso porque ele é jogador de futebol. Então, Giovanni Silva! Agora fiz com sotaque, mas não é assim lá na China não, né? Não, Como é que eles eles falam? não tem muita emoção lá não, é mais... Na China não tem emoção. Por que eu falo da China? Porque ele é um jogador brasileiro que fez sua carreira no exterior, na China. Hi. Exatamente, Ai, Ni Hao. show. Ni Hao Man. Ni Hao Man. O que ele falou? Em Rauman. Ah, o Roman? É, pode Ni ser. Hao Man. Man. Pô, cara. Tá. É a única palavra que eu sei falar. É isso. Show de bola. Mas Pô, vamos lá isso é um também. assunto legal pra abordar também. É. Continuando, que o Clóvis também, ele só apresenta ele e o convidado, né? Mas eu tô fazendo assim, ó. Então continua, por favor. Giovanni, Renato Brambila, É nosso Menino mestre, de peso. nosso PMG, que é você escolhe, né? É, tá. É pouco, médio, pouco, muito e G pode ser qualquer coisa que O você Clóvis escolha. dormiu com o Bozo hoje, tá Ele engraçado. tá todo né? engraçado. E eu, Fernando Augustus, Augustus, com um sorriso no final. roubou a minha pegadinha. Roubei. Eu só tava esperando você abandonar ela pra ele pegar. Clóvis Era com um sorriso plano. no final. É que você não Clóvis. sabe, cara. Já tem alguns anos que eu venho assistindo tuas lives e pensando, eu vou roubar isso do Clóvis. Olha isso. É. como Ele dorme vai toda noite. descobrindo Quer as dizer, ele coisas. tenta dormir toda noite pensando nisso. Show de bola. Mas, aproveitando o momento jabá, então nós estamos com o Brambila Burger aí e... Clóvis Studio, daqui ainda que é feita a transmissão do PMG Podcast. Também temos aula de violão, guitarra, contrabaixo, bateria, acordeon. Então, música, chega por aqui que o propósito é espalhar conhecimento com amor. E o Brambila Burger, então, tem milkshake, tem chá gelado, hambúrguer, smash e agora nós estamos com o fininho. É isso aí. É uma competição de quem oferece mais coisa aqui. Vou sair gordo daqui. Não, o Giovanni ele é todo fitness, né? Porque ele é um atleta que se mantém, né? Então, vamos lá, vou deixar eu perguntar. Eu conheci o Giovanni através das nossas mulheres, né? Exatamente. Então, ela dizia, eu tenho uma amiga na China, a Pri. A Inclusive Priscila, belas mulheres, né? nossas belas mulheres, né? Eu digo pela minha, né? É aí, ela dizia, tem uma amiga na China que o marido dela joga, aí vieram pra cá, daqui a pouco vieram pro Brasil. Conheci, pô, curioso, né? Como o Giovanni, mas ele joga na China, né? Então, ele vai contar agora pra nós aqui como é que é essa rota de sair do interior de Santa Catarina com futebol, né? Que parece, os centros de esporte, né? As capitais, mas sair de Taió, né? Exatamente. Show de bola. Então, conta pra nós um pouquinho de como é que essa jornada aí, meu querido. Então, eu nasci em Taió, né? Com muito orgulho. E... Quem nasce em Taió é o quê? taioense. 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 Né? E meu pai cuidou de fazenda, né, muito tempo pra lá. E aí eu morava no interior de Taió, tu imagina. Taió tem 18 mil habitantes. Interior de eu morava no Taió. interior de Taió. Então, até por esse motivo, eu tive muita dificuldade com timidez. Porque, como morava no meio do mato, e aí quando eu vim, principalmente com 12 anos para Itajaí, eu tinha essa dificuldade de conversar, de se socializar, né? Já deve ter uma Então, dificuldade foi de sair algo- do interior de Taió e ir pro centro de Taió, já era uma dificuldade. Com certeza. Aí depois... Tô falando que ele dormiu com o Bozo hoje. Tá todo engraçado. E aí, inclusive, é algo que eu lutei por toda a minha vida. E hoje, graças a Deus, eu consigo conversar, mas foi algo que muitos anos atrás eu jamais estaria aqui com vocês conversando sobre diversos assuntos e tal. Era Porque bem achei tímido mesmo, muito assim. tímido, a ponto da dor de barriga, de tremer as pernas e tal. Então, por ter vivido praticamente 12 anos da minha vida em Taió e morar no interior, né? Uhum. E aí, com 12 anos, meu pai veio cuidar de uma chácara aqui em Itajaí. E aí, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. E a gente cuidava dos bois ali com meu pai e tal, ajudava ele. E jogava bola num campo. Saía da chácara, do lado tinha um bairro ali. O primeiro E contato com a tinha- bola foi em Itajaí, então. Não, na verdade foi em Taió, né? Já Jogava... joguei moleque bom de bola lá com Ah, 10 anos. você por que era aí. no potreiro lá? Não. Jogava lá, jogava na... Pô, é sacanagem também, né? Mas domingo fazia A o que? caneta era Dava nos bola? boi, ele driblava os boi. Quando a gente morava em Taió, a gente jogava, eu principalmente meu irmão mais novo, né? A gente somos em 3. O mais velho,
jogava futebol e tudo, mas não tinha muito esse lado do futebol, né? Mas meu irmão mais novo também foi profissional, jogou aqui no Brusque comigo. Olha. Chegou a jogar contigo. Chegou a jogar junto. Que legal. E aí a gente jogava lá na fazenda, com certeza, igual o Cosme falou, no potreiro, né? Uhum. E aquilo era um sonho, né, de infância, de ser jogador profissional de futebol. Então, quando a gente veio para Itajaí, esse sonho começou a... Eu comecei a ver a possibilidade de se realizar, né? Então, eu jogava futebol nesse campo amador ali do bairro, e somente com 17 anos que eu fui para um clube, né? Que foi no Barroso, com o Paulinho em Portugal. E um ano depois, já com 18 anos, ele me levou para o Juniores do Marcílio Dias. No ano seguinte, em 2000, ele me levou para o Brusque. E ali no Brusque começou a minha carreira profissional. No ano de 2001, eu já estava no banco do profissional com 19 anos. E aí em 2002 eu tive a oportunidade de jogar meu primeiro catarinense de segunda divisão na época. E aí joguei a temporada toda como titular. E aí começou a minha trajetória aqui em Santa Catarina. Rodei por 5 clubes: Marcílio Dias, Brusque, Atlético de Ibirama, Blumenau e Metropolitano. E a minha carreira internacional começou em 2007, quando eu tive minha primeira oportunidade através de um amigo. Aí eu mandei meu material, que na época era DVD, né? Hoje em dia os mais jovens nem sabem o que é isso. Pra divulgar Esse é mesmo. um assunto que eu quero... Olha como eu jogo, como Manda é o teu DVD aí. Manda seu DVD jogando. Exatamente. Aí eu lembro que eu nem dei bola porque ele falou, né? Aí a Priscila até um dia disse: cara, o teu amigo lá pediu o DVD e tu não mandou até agora? Aí eu pensei, vou mandar. Fui no correio, mandei o DVD. Aí mandei o DVD e através desse DVD começou a minha trajetória lá em Hong Kong, na China, né? E aí, a partir daí, joguei 2 anos lá, retornei ao Brasil, assinei no Brusque, fui pro Atlético de Ibirama, joguei em estadual, e aí voltei aí para dentro da China, né? Porque China e Hong Kong é separado, ligas diferentes. Aí em 2010 eu retornei para a China, em 2011 voltei para Hong Kong e permaneci lá até 2021. Aí foram 14 anos jogando futebol na China. Nossa, como o tempo voa, hein? Voa. Não, o que eu achei interessante na fala dele agora é que a mulher tem que colocar o dedo mesmo, senão o negócio não vai, né? Eu quase interrompi ele para dizer assim, ó, né, a mulher que tá ao lado do homem, né, para impulsionar. A Eva que foi, né, vem aqui para te auxiliar, né? Coisa linda, né? Nós vamos Cara, e é mulher, interessante né? porque, assim, ó, lá em Brasília eu tava fazendo o curso, então, como eu falei, da CBF, e um dos caras que tava, ele tava trabalhando na escola de futebol do PSG, ali em Brasília. Só que aí ele se voluntariou para fazer esse trabalho ali dentro da CBF. E aí, quando ele foi me conhecendo ali, aí ele, pô, você fala inglês? Ah, legal, você tem outro passaporte também. Você tem outro passaporte? Eu tenho Meu português. Aí ele falou assim, pô, massa. Não tem nenhum. Aí ele botou assim, mostrou pra mim o contrato que tinha enviado pra ele de um time da segunda divisão da Polônia. Falou assim, cara, ó, assim, assado. O contrato tava todo em inglês, né, óbvio. E aí ele falou assim, pô, a única coisa que eu tô pendente é a minha esposa, porque ela não quer voltar pra lá. E eu quero, porque eu adorei. Era um time que ele já tinha. Ele foi auxiliar, na verdade, do técnico. Aí os caras gostaram, queriam continuar. O técnico parece que foi treinar um time na França, alguma coisa assim. E eles queriam continuar com ele, sabe? Ele falou, cara, se eu conseguir convencer minha mulher, vou entrar em contato aí contigo pra... Só que aí a mulher não quis. A mulher dele quis. Mas fora do Brasil, eles valorizam bastante os jogadores brasileiros, né? Demais. Não que aqui não valorize, mas aqui tem muita criança que nasce jogando bola, digamos assim, e acha que vai explodir de uma hora para outra, e acha que isso no Brasil não funciona tão simples assim, né? Porque a galera mira lá um Ronaldo Fenômeno, um Romário, sei lá... Hoje o pessoal já tá no Neymar, né? Mira esses caras e querem chegar lá. Porque a gente sabe que quantos clubes brasileiros existem, quantos clubes de base existem, quantas crianças, adolescentes e jovens passam por esse clube, e sabemos que essa trajetória não é uma coisa tão simples.
Vi de que tu foi para fora do Brasil. Então, quer dizer, lá o passe é valorizado do brasileiro, né? Mas lá tu era o único brasileiro que jogava lá? Não. Hong Kong, China e qualquer canto do mundo que tenha futebol, tu vai encontrar jogadores brasileiros lá. Então, como tu vinha falando desse sonho dos jovens no Brasil, né? Que acredita talvez de 3 moleques, 2 quer ser jogador de futebol. Eu aconselho hoje a você alimentar esse sonho, mas entender que há uma competição muito grande. Então, se de 3 moleques, 2 quer ser jogador, então a competição é super acirrada. E primeiro, tem que ter alguma aptidão, tem que descobrir se realmente você tem alguma aptidão para o futebol. Hoje em dia o futebol mudou bastante, não é somente habilidade. Antigamente o pessoal quer o camisa 10, quer que tenha desenvoltura com a bola. Mas hoje em dia o futebol se tornou um negócio. Se eu tiver um porte físico bom, se eu tiver um fôlego bom e eu ser, por exemplo, um lateral, e eu entender exatamente o que um treinador quer, que eu marque, que eu tenha força, que eu vá e volte, é o suficiente para eu jogar no time. Mas não precisa ser bonito, né? Porque esse quesito não tem... eu além de ter alguma aptidão, eu tenho a minha beleza, né? Tem os cara que beleza, né? Não, jogador de futebol geralmente são feios. E... Aí eu servi pra ser jogador de futebol. Jogador feio e mulher bonita. É meu caso. Eu não sei Mas o que o Figo, atrai. cara, tem uma história maravilhosa do Figo, cara. Quem é Figo? O Figo é um jogador lendário ali do Real Madrid. E eles estavam comentando assim, ele e o Ronaldo estavam brincando, né? Porque o Pérez, lá, o presidente do Real Madrid, né? Floriano Pérez, ele falou assim, pô, Ronaldo, por que você não fica em casa? Não faz que nem o Figo e fica em casa, né? Porque o Ronaldo era do servicinho, ele era de ir pra baladinha, não sei o que, né? E o Figo tipo era fica mais... em casa. e o Figo era mais de ficar em casa mesmo, na dele, né? Junto com a família. Aí o Floriano Pérez cobrando, né? O Ronaldo, pô, por que você não fica em casa também, não sei o que. Aí disse que ele chegou pro presidente do Real Madrid e falou assim, pô, Pérez, mas se você olhasse a mulher do Figo, até você ficava em casa. Ô, louco, meu. E a mulher a esposa do Figo é muito, muito bonita. Ah, mas do Ronaldo também era, cara. Não sei se... Do amigo aqui também é. Nossa, Eu não conheço. Ah, mas ele fica em casa, né? Mas ele fica em casa, ele né? fica em casa, com certeza. Então. É bem Então, caseiro. infelizmente, a maioria dos jogadores de futebol tem um problema com noite, com mulheres. Eu conheço muitos deles que, quando estava roendo o osso, como se diz no futebol, que jogava em clube pequeno e não tinha dinheiro e tal, tinha a mulher dele ali, né? Aí depois começou a ganhar dinheiro, subindo o patamar, acabou trocando. Então, uma das coisas que eu me orgulho de mim mesmo é que minha esposa começou desde o começo comigo e ela passou toda essa trajetória. Eu lembro que nos primeiros anos a gente fazia essa viagem até a China, e é uma viagem longa, né? 2 voos aí de 13 horas. E era sofrida. Minha filha pequena foi com 3 anos para lá. Então, muitas das vezes ela viajava sozinha com a minha filha, não falava inglês, tinha dificuldade, a gente nem tinha dinheiro também para cartão de crédito, essas coisas, para chegar no aeroporto e lá e comer e tal. E a verdade é essa, a gente ficava às vezes 12 horas dentro do aeroporto internacional de Londres, por exemplo. E aí mal comia, não se comunicava, porque não falava nada de inglês. Então isso foram pontos de dificuldade, né? Mas quando tudo que eu conquistei, hoje eu consigo olhar para trás e entender que ela e minha filha passaram tudo isso comigo. Todos os momentos de dificuldade, como os momentos de glória. Então, eu sou casado há 20 anos já. E Bom, casado. um bom tempo, né? Mas juntos E aí, já toda faz mais... essa trajetória a gente passou junto. Mas pela tua fala faz mais, né? Eu que... tenho princípios bíblicos, né, para mim, né? Então, é claro que um casamento não é fácil, tem aquelas certas dificuldades. Mas um homem
com H maiúsculo, ele não vai na primeira dificuldade abandonar a esposa. Ou quando aparecer uma mais bonita, talvez, vou abandonar e vou pegar essa. Não, um homem de verdade, ele vai zelar até o último dia da sua vida para honrar os seus compromissos com sua esposa. Então, esses princípios bíblicos fizeram toda a diferença na minha vida, porque eu sempre fui um cara família, um cara que defende a posição de ser fiel a uma mulher só. E isso nunca foi de noitada. E aí isso me ajudou a estender minha carreira até meus 37 anos. E eu poderia jogar até hoje, eu posso jogar se eu quiser, porque eu sempre me cuidei, eu sempre dormi bem, eu sempre tive uma alimentação saudável, eu estudo nutrição, eu aprendi que algumas coisas que você faz no seu corpo, ele muda completamente a sua fisiologia, tu consegue ter mais força mesmo numa idade mais avançada. Então, esses princípios bíblicos, essas minhas atitudes em relação a me cuidar, estenderam minha carreira e, graças a Deus, eu consegui ter uma performance muito boa, inclusive quando meu último ano lá com 37 anos. Pensa naquele cara que, tipo, dia 31, dia 1º de 31 de dezembro, na virada do ano, 5 horas da manhã, tá na atividade. Quem? É isso? Exatamente. 5 horas da manhã, gol. Todo dia? Porque assim, ó, se tu analisar os atletas profissionais que param, talvez 90% deles, tu vai ver daqui a um ano eles estão uma bola. Entendeu? E quando eu parei de jogar, a maioria dos atletas falava, e amigos também, agora que tu parou, tu vai engordar, tu vai... Não tem jeito, né? Porque se dedicou uma vida inteira no futebol e aí... E o cara que engorda, que não para para de vai jogar, comer, nunca jogou vai... engorda também tem? Não, eu parei de jogar. Para de jogar, Pristo, Não, eu jogava bola, irmão. Tá jogando que Command and Conquer agora? Que é isso? Os caras estão tirando Depende do mal tipo do ninguém. jogo também. Tá, entendi. Não, eu jogava bola também. Era criança. Meu. Eu fiz 2 gols na minha infância. Só que nos últimos 6, 7 anos, eu comecei a estudar um pouco sobre nutrição, né? Sobre fisiologia humana e tal. E aí, dentro desses estudos, eu comecei a aplicar na minha própria vida. E aí eu mudei completamente a minha rotina. Comecei a comer menos carboidrato, mais proteína e gordura e tal. E aí, eu fiz um estudo sobre uma das maiores descobertas científicas, né, a respeito de longevidade. A cientista chamada Elizabeth Blackburn, lá por volta de 1980, ela descobriu que o processo da vida existe um encurtamento telomeral. O que é telômero? É a extremidade do cromossomo. Ali é uma questão de DNA. Lá, algo microscópico. Vai perdendo o seu DNA. A perninha, então, uma coisa assim. nas pontas ali do DNA estão os telômeros. E aí, quando você nasce, os seus telômeros são compridos. E aí, o passar do tempo, eles vão encurtando. E essa é a tua jornada de vida. Porém, quando tu leva uma vida saudável, quando você leva uma vida sem estresse, quando você toma bastante água, quando você dorme bem, quando você faz uma gestão das suas emoções, tá? Hoje em dia é muito corrido, né? As pessoas estão completamente pilhadas. Ansiedade. Tirar um tempo todos os dias. Pô, eu faço oração, faço meditação, eu olho para uma flor e começo a analisar a beleza dela. E as pessoas acham que isso é loucura, entendeu? Mas não, isso tudo contribui para que os teus telômeros eles não encurtam. Ou melhor, eles encurtam, mas eles levam um processo mais longo, entendeu? E aí existe a idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica eu tenho 40 anos hoje. Existem aparelhos, alguns anos atrás tinha um em Porto Alegre, talvez tenha mais no Brasil hoje. Mas esse aparelho vai medir o tamanho dos teus telômeros e ele vai detectar se a tua idade biológica está compatível com a sua idade cronológica. Eu posso estar em 40 anos, idade cronológica, mas a minha idade biológica pode ser 30. Entendeu? E tem pessoas que têm 40 anos e a idade biológica deles é 60. Você nunca olhou para alguém assim, olha, cara, tu parece que tem 70 anos, a pessoa tem 40. Por quê?
Mas tu parece já tem 60, não tem? Fica Não, tranquilo. ele não tá falando sério, ele tá supondo aqui, eu tô Suposição. eu tô aqui só atuando, né? E aí tu olha pra outra pessoa e ela fala, tenho 50 anos. Não, Mas não ela parece que tá ela com não tem corpo com 50 30, anos, olha pra ele. 30. Então, que eu tenho 30. isso aí é a idade biológica, a idade cronológica que tem esse efeito. Então, baseado em estudo, não é em achismos. Então, para quem está acompanhando aqui, se você quiser ter uma vida longa, e o meu plano é viver até 120 anos, que eu acredito que Deus estabeleceu mais ou menos essa idade para o ser humano viver. Cara, mas por que as 120 pessoas... anos é chão, hein? Por que as pessoas morrem com 60, 70, cheio de doenças? O que come hoje, os alimentos que a gente come hoje não é alimento, como diz o doutor Ribeiro, é produto alimentício. Então, para que você tenha mais saúde, você tem que descascar mais e desembrulhar menos. Descascar mais. Gostei, mas... Esse é um bom termo. Mas nós falávamos agora há pouco, né? Depois a gente vai falar sobre esse assunto, mas só pra puxar o gancho aqui. Mas tem uns caras que comem mal pra caramba e vivem muito, né? Tipo, a gente tava falando do Warren Buffett lá, que o cara toma Coca-Cola todo dia e come no McDonald's todos os dias e o bichão tá lá com 90 e lá vai pedrada, né? A minha esposa, minha sogra, no caso, tem uma tia dela que tem 106 anos, tá no asilo. E, cara, falar que a mulher comeu bem a vida inteira é mentira, mas ela, claro, tomou leite direto da vaca, comeu frutas e plantação própria ali no Alto Gasparim, assim sucessivamente. E 106 anos a mulher tá no asilo porque os filhos não aguentam cuidar dela. Uhum. Olha que loucura. Os filhos já estão com 80. Cara, mas... É que você não pensou nisso, Pois mas quando fala, né? Os filhos não cuidam, mas imaginei assim, eu tô com a minha filha, com meus netos, meus bisnetos para cuidar da minha mãe. Né? Poxa! É, tipo assim. Mas Verdade. aí até nesse lado, Rê, também tem muita questão de diferença. Que é o seguinte, por exemplo, tem um cara chamado Corbucci, um cara bem... Corbutites. Já tá ligado? Conheço. Então tá. Então o que o cara faz? Basicamente, cara, Come. ele se desafia a comer. Conhece, não? Não. Fica a dica. O cara... Legal, o conteúdo dele é bem bacana mesmo. assim. Não aconselho ninguém, não é o caso, assim, é É. totalmente diferente daquilo que tá Só falando. que o o cara faz, cara? O cara se cuida. Então, tipo assim, ele sabe que o trabalho dele hoje, a fonte de renda dele hoje, é comer pra caramba pra fazer vídeo. E a gente tá falando de comer pra caramba mesmo, tipo assim, Mas ele uma pedrada... forte? Magrão, teu Não, corpo assim. Ele vai pra academia, ele vai lá, ele tá diariamente lá, se cuida. Ele não é um cara bombado, não sei o quê, mas Não. ele faz o suficiente pra poder Gasta manter a energia. saúde dele, entendeu? Uhum. Ele é o cara que ele a senta... mesma coisa o Warren Buffett. Ele pode, por exemplo, comer no McDonald's e tomar Coca-Cola todo dia. Claro que não é a coisa mais recomendada, né? Mas ele pode fazer isso e se cuidar em outras áreas. Não, mas Entendeu? ali o caso E dele equilibrar. específico é diferente, mas o Corbutites é o cara que ele se autodesafia, então ele vai lá e coloca ali, tipo assim, 6 kg de macarrão. E o bichão ele vai comer, e não é comer assim. 30 minutos. Ele vai, tipo Nem assim, isso. 15 isso. minutos 15 eu já minutos, vou é. matar 6 kg de macarrão. Uhum. 7 pra kg dentro. 7 kg de estrogonofe com batata palha. O bichão pega a colher lá e dá Meu, em 7 assustador, é minutos. assustador. Cara, eu vi um dele, só pra... Né, eu vi um dele que ele chegou numa... Era uma padaria que vendia pizza. E o cara... Eles vendiam a fatia da pizza, que era um negócio assim, a fatia, tá eu ligado? vi isso. Uhum. E aí, ele falou assim, não, eu quero essa pizza e essa aqui. Daí a mulher foi tirando a fatia, ele falou, não, eu quero a pizza. Aí trouxeram as duas pizzas desse tamanho, assim. Mas, cara, é um negócio de louco, assim, ó. Pizza desse tamanho. As duas colocaram em cima do balcão dele, cronômetro. Cara, ele em 6 minutos comeu as duas. Nossa. Aí ele pegava aquele copão d'água assim, tipo assim, Uhum. dobrava ele o vai negócio botando, assim. né? Blum, 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 blum. Porque tem técnicas daí certinho que ele até explica assim, tipo assim, o cara não come a pizza igual. O que ele já faz? Ele já dobra um pedaço em cima do outro, já e vai dá-lhe. 2, ou às vezes amassa, sabe? Cara, quem tava do lado assim ficava assim, ó. assustador, é assustador. Tipo, a pessoa É comendo assustador. na mordidinha. Não era uma menina, uma mãe. Não, legal. Mas será que depois ele acaba regurgizando isso? Não, assim? não. Cara, o cara tomar 6 litros de Nutella, cara, de milkshake de Nutella.
É um negócio surreal, cara. Tipo, você vê ele fazendo essas coisas assim. Ele no McDonald's pegar 40 Mac. Eu vi, mas Idade. depois ele faz isso hoje, daí ele fica agora durante a semana, só toma água e vai pra academia. Eu acredito Assim, que daí tem um É, regime tem- regrado. tem uma- Ele- equilíbrio, que assim, ele tem um dia do lixo dele, né? É, basicamente E no isso. caso dele é o lixão. Daí o negócio Meu Deus. Uhum. Mas imagina. Mas voltando. Tu falou em relação à carreira que você pode continuar jogando, né? Tipo, se quisesse e tal. Qual é a vida média, ou o tempo médio de um jogador de futebol hoje? E aproveitando essa mesma pergunta, e qual é a idade ideal da criança aparecer, ou do adolescente, ou jovem aparecer no futebol? Tipo, passou essa idade já é mais complicado. Porque até uns dias atrás eu pensei em ser jogador ainda. Né? Aí, ó. Então, quando o atleta vai ficando mais velho, entre aspas, né, para começar no futebol, aos seus 16, 17 anos, ele precisa já mostrar algo diferenciado. E esse é o motivo porque muitos atletas não conseguem seguir carreira no Brasil. Porque eles vão treinando, tal, 15, 16, 17, aí os treinadores olham, não, igual esse aí tem 30 melhor que esse. Entendeu? Então a idade vai passando, 16, 17, 18. Eu, inclusive, me profissionalizei com 19 anos. Mas já era o meu último ano de juniores. Então praticamente fui pego pelo laço. Se eu não me profissionalizo ali e não dou sequência, provavelmente a minha carreira profissional iria ser bordada ali. E existe uma afinidade, às vezes, da pessoa com a sua habilidade dentro de uma das posições específicas do campo de ação ali do jogo, né? Sim, exatamente. Cada posição tem um a atleta pessoa joga pra bem ela, numa né? posição, não joga na outra, né? Às vezes o treinador ele vai perceber e vai colocar a pessoa ali, né? Naquela posição que ele tem mais habilidade, vamos dizer assim. Quanto mais novo a criança ela não vai entender que se ela é um atacante, se ela é um meio de campo, se é um zagueiro. Mas aí, com o passar do tempo, ela vai treinando, vai se desenvolvendo, e aí os treinadores começam a perceber, não, Cabe a eles, aqui, então. Né? Esse aqui tem habilidade com a bola, pode ser um meio de campo bom, ali distribui jogada e tal. Esse aqui é mais duro, mas não tem muita habilidade, mas ele é mais forte e tal, briga mais, pode ser um zagueiro. Então... Vai ser justamente assim, às vezes, como ele falou, todo mundo quer ser o cara quer fazer gol. Eu pensei, jogar futebol, fazer o gol e ser o cara. Mas de repente, não, você não vai jogar naquela posição. Mas eu queria, né? Então o treinador ele tem esse feeling para direcionar o cara, e daqui a pouco ele tem que aceitar que não, você vai ser lateral. Tu tens características. Contradizendo a pessoa, então às vezes tem gente que desanima talvez por causa disso também. O cara não tá na posição que ele queria? Ou será que... Desanima quando ele não entende, né? A partir do momento que ele entende que dentro de um campo de futebol cada atleta precisa ser encaixado, igual a música, estava me ensinando aquele dia lá. 1, 2, 3, 4. Compasso. Ele teve um pouco de aula de violão assim numa aula. Dentro de campo, cada atleta ele faz uma nota da música. Então, se eu entender que eu posso ser um baita de um zagueiro, eu vou treinar, eu vou ver o que um zagueiro precisa para melhorar, e eu vou entender que eu não vou fazer gol todo jogo. Raramente eu vou lá num cruzamento, numa falta, num escanteio, e como eu sou alto, sou zagueiro, eu posso fazer gol de cabeça. Mas que é até meio raramente justo, às vezes a acontece, pessoa né? que tem uma ótima habilidade numa posição, e daqui a pouco ele passa anos e anos e anos, e quem é lembrado, né? Os caras lá do campo de ataque, né? E os de trás, quem é o... Mas isso é relativo, né? Tipo assim, tinha uns caras que eu gostava pra caramba, tipo, claro, o Raí, o Pintado, o Miller. Tinha um né? zagueiro que eu lembro, tinha uma eu não galera lembro o nome assim que eu agora, porque gostava. ele tinha destaque, que o cara era uma muralha. Tinha, acho que tô ligado. Aí, já esquecemos o nome do cara, não Pois valeu. Agora, o atacante quem era? Depende, Desde o Zico, né? desde o Sócrates, não sei o que, não sei o que lá. Dunga. Dunga era o zagueiro, né? Era um volantão, um volantão ele era assim. É. Mas quase, tava Não lá posso- atrás. não posso mais avançar nesse assunto, que eu Não domino, né? Então. passa a bola pro... Mas é a mesma coisa que a música, né? É. Tu é o vocalista da música. Eu posso ter um baita de um guitarrista. Quem vai se destacar? Taca a bola na frente. Quem tá com o microfone na mão, né? É. Então, futebol... Mas é aquele momento, o guitarrista, por exemplo, ele sempre vai ter um momento de solo dele. E ele vai ser lembrado por isso, cara.
Então, a mesma coisa é o futebol. Vai chegar um momento que um zagueiro vai ter que fazer algum lance importante e ele vai ficar... E é nesse momento que ele não pode errar. Tô aqui imaginando um zagueiro que vai fazer uma defesa, ele mete o pé na bola e a bola vai lá na gaveta do outro lado. Esse seria o sonho do zagueiro. Cara, mas fazer tem um uns gol lances, no campo de defesa, tem né? uns lances assim, Deixa bem... eu dar um exemplo muito bom para Fala. botar para ti. Teve um jogador lá chamado Kilama, um africano, jogou em Hong Kong muitos anos. Era alto, forte, mas era meio desengonçado. Aconteceu que ele pegou o passaporte de Hong Kong e aí ele foi para a seleção e teve, se eu não me engano, era eliminatória da Copa, eliminatória da outra Copa. E Hong Kong e China caíram no mesmo grupo. Teve um jogo lá na China. E aí a China, muito melhor, né, do que Hong Kong, seleção, massacrou. Deu 15 minutos, o zagueiro titular chinês, de Hong Kong, né, chinês, machucou. O treinador chama o Kilama. Kilama vem lá, aquece e tal e entra. A China teve, eu acho que 80% de posse de bola o jogo todo. O goleiro, o Afai, que é um dos melhores goleiros lá de Hong Kong, fechou o gol e teve um lance que o cara acho que driblou o goleiro e tudo e foi só chutar pro gol. Quem é que veio lá? No pé da trave, um carrinho assim, ó, e tirou o gol. Empataram 0-0. Kilama, Herói nacional. Em todas as páginas. Que top. Time da China, lembra do Luxemburgo? Claro. Quando foi pro time lá da China, da segunda divisão, Tianjin, pagando uma fortuna. Foi o Luxemburgo pra lá. E aí esse time contratou o Kilama. O Kilama ganhava, sei lá, talvez $3.000 em Hong Kong, jogando no time dele lá. Esse Tianjin Teda levou o Kilama por 2 anos de contrato, por $40.000. Louco, meu. Oh, a virada, hein? Inclusive, esse Tianjin Teda veio pro Brasil fazer pré-temporada com o Luxemburgo. E aí todo mundo se apresentou e cadê Kilama? Kilama não quis se apresentar junto, não. Veio, acho que uns 2 dias depois, com um terno todo rosa. Ah, meu Deus. Subiu a Se cabeça. apresentou aqui no Brasil. Já tinha mulher? Foi, até. Aí ele jogou lá 2 anos, não jogou, né? Porque, imagina, um time que leva o Luxemburgo, que levou o Jadson, na época que foi destaque aqui no Corinthians, Uhum. um time que ia subir para a primeira divisão, né? Pagando altíssimos salários e aí não teve espaço para jogar. Resumindo, que Kilama ganhou um baita dinheiro lá durante esses 2 anos, só de prêmio e tal, que eles pagavam pro jogo, era muita grana. E o Kilama acabou torrando o dinheiro quase todo. Mandou para a África, comprou um monte de carro e coisa arada. E hoje em dia o Kilama tá jogando em Hong Kong ainda, já velho já. E infelizmente não teve cabeça e Olha aí. botou o dinheiro quase todo fora. Pô, isso é uma coisa que acontece muito, Então, inclusive. só para voltar no nosso ponto que a gente tava, o Kilama é um zagueiro que teve o momento de glória dele, teve a oportunidade dele, Olha só. entendeu? Show de bola, né? Soube aproveitar, mas não aproveitou. Que lama, Ganhou hein? dinheiro, mas torrou, né? Foi que lama, né? Foi pra lama o negócio. Boa analogia. Cara, continuando nesse mundo de oportunidade, uma coisa que eu tava observando bastante ali é que assim, ó, a mídia esportiva como um todo, até na questão dessa parte de números também, ela só tá sendo assim, só tá crescendo mesmo nos últimos 20 anos, talvez, né? E aí eu fui, quando o Clóvis mandou lá, né, o teu link ali, eu fui abrir. E cara, tu teve uma carreira, assim, bem interessante, na verdade, né? E eu diria que, inclusive, por exemplo, em Hong Kong mesmo, a analogia que eu tava pensando é que, cara, tu foi, tipo assim, rei lá, né? Tu chegou a ganhar prêmio de melhor jogador da competição, do Campeonato Nacional, teve mais de, combinado, né, gol e assistência, mais de 200 gols. Na verdade, talvez você pegou no Google ali, que eu passei pro Clóvis, Uhum. ali não mostra talvez nem a metade. É o ponto que eu ia chegar. Não mostra nem Era a metade. exatamente o ponto que eu ia E chegar. graças a Deus, cara, todos esses anos que eu passei lá, eu sempre consegui manter um alto nível. Uhum. Mesmo jogando, eu joguei em 3 times menores, né? Uhum. Mesmo assim eu continuei mantendo um nível alto.
E jogando como atacante, né? Uhum. Eu me tornei um dos maiores artilheiros do país. Olha isso. Só em jogos oficiais lá da Liga e das Copas, eu tenho 178 gols. Eu vi um 179, aumentando aí pra você. Eu vi ali um 179. Não, mas era exatamente o ponto que eu ia comentar, era isso. Era exatamente o ponto que eu ia comentar. Só que hoje, um jogador, para ser contratado, o número dele, o analista ele já tá com os números, assim, na mão, Uhum. entendeu? Vamos tentar trazer o teu auge, certo? Foi em que ano, mais ou menos, ali? 2015, 16? Onde eu mais ganhei troféus foi troféus. Em temporada 2014, 2015. 2014 e 15. Isso. Eu fui artilheiro, eu fiz o gol mais bonito, Uhum. eu fui o melhor jogador da temporada, eu ganhei todos Isso. os troféus disponíveis naquele ano. Mas eu tive Giovanni. um ano na segunda temporada que eu tive em Hong Kong, joguei 2 anos no Sanhei, né? Em 2007 eu fui. E na segunda temporada eu fiz 26 gols naquele ano. E naquele ano também eu tenho certeza que era para mim ter ganho como melhor jogador. Mas como tem muita política em cima de promover os chineses, né? Então eles deram para um chinês lá. Mas a temporada que eu fiz foi uma temporada brilhante e eu era para ter ganho aquele ano também. Então eu atribuo esses 2 anos. Esse que eu não ganhei como melhor jogador, Uhum. mas tive Foi o teu mais segundo ano gols ali. Uhum. e fiz chover, como eu falo. E esse ano aí onde a gente foi vice-campeão, mas fui artilheiro também, né? E aí me deram como melhor jogador da temporada. E aí a pergunta que eu ia te fazer é essa, cara. Assim, se a gente tivesse a mídia, toda a mídia esportiva, os números, a parte de análise de desempenho que a gente tem hoje, só que isso trazendo agora uns 10 anos atrás, cara, tu poderia tá jogando num time aí bem legal, né? Hoje em dia, aí, uma Série A, por exemplo, no Avaí, ou até maior do que isso. E te dá um pouco, tipo, de tristeza, assim, dessa parte de, no Brasil, talvez não ser tão reconhecido Como deveria. como deveria, ou poderia, digamos assim. Na verdade, não, porque eu até joguei 7 anos aqui, mais ou menos, Uhum. né, até 2007. E até tive números para conseguir pegar um Avaí da vida, o Figueirense. Em 2007, eu fiz 7 gols no estadual. A gente fez uma campanha brilhante no primeiro turno, a gente terminou o primeiro turno invicto. Batemos todos os grandes aí do estado. Opa, coisa boa, hein? Só que no segundo turno aí deu uma desandada, a gente foi pros playoffs e acabamos sendo eliminados, né? Ali eu tive expectativa que poderia um Avaí, um Figueirense entrar em contato comigo e me contratar, entendeu? Mas como não aconteceu, e aí 2007 depois eu fui para Hong Kong, né? E aí eu comecei a construir minha carreira lá. Joguei 2 anos lá, não estava com um contrato bom, aí eu já estava com 28 anos, eu voltei, e aí eu pensei, eu vou dar tudo aqui, novamente, e aí vou tentar um time grande no Brasil. Aí eu joguei a Copa Santa Catarina pelo Brusque, eu fui vice-artilheiro na época, não sei se você ouviu falar do Lima, o Lima é um jogador do Joinville que fez muitos gols, foi artilheiro, fui vice, aí fui contratado pelo Atlético de Birama, como atleta principal contratação, só que aí eu joguei, eu acho que 3 jogos, e como eu tinha feito 2 temporadas muito boas em Hong Kong, só saí por causa do contrato que estava ruim, aí um time lá da China viu meu material e tal e me contratou. Aí por uma temporada, com salário muito melhor, e aí eu voltei e continuei minha carreira lá. Então aí eu perdi todas as oportunidades para Tu realmente seguir aqui no Brasil, seguir entendeu? Mas o que são as escolhas, né? Ó, o cara tá no Brasil, procurando um time aqui, daqui a pouco a China vai me chamar de volta, então é internacionalmente requisitado, né? Que, não é legal isso? Estou aqui galgando aqui, daqui a pouco me chamaram lá, por causa do meu serviço, lá no outro país. Né? Inclusive foi uma experiência bem interessante, porque o time chinês, inclusive, pagou aqui para o Atlético de Birama, né? Pagou essa transferência. E até o presidente, até hoje é morto, o seu Aires Marchetti, que
é um nome grande aqui no estado, né? Mandava na cidade ali de Ibirama. Não queria, né? Mas aí como o treinador é muito amigo meu, o Gelson Silva, e aí conversou com ele e tal, e ele acabou liberando, mas o time mandou dinheiro para eles aqui, então teve aquela a recompensa, né? Entendeu? Rola uma recompensa. Fica mais interessante, né? Também acaba ajudando todas as partes, né? Porque um time desse precisa da renda da onde ela puder vir, né? E aí você já queria voltar, então... Mas o que eu acho interessante de tudo isso, que daí tu tem duas perguntas, como colocar aquilo que eu... Você tinha algum apelido específico lá? Porque às vezes tem jogador que tem apelido, né? E aí eu não sei se tinha algum apelido ou era chamado de Giovanni mesmo. Não, ele só meio que traduzia o Giovanni para o chinês, né? Giovanni. E depois começaram a chamar de Gil. Gil. Eu pergunto assim porque... Na China, quando eu joguei em 2010, daí eles me chamavam de Silva. Eu vi que tu tens um material no YouTube, mas é algo de anos atrás. Eu não sei nem se tu tens esse conhecimento. Provavelmente foi tu que fez o canal e colocou um vídeo lá e largou lá. Daqui do Brasil? É. Isso, foi meu material aqui do Brasil da época. Eu vi alguns gols que você fez, tal, bem bacana. E aí onde que eu queria chegar? Que hoje eles utilizam muito as redes sociais e até mesmo o próprio YouTube para colocar esses cortes ali para demonstrar, né? E tu teve um tempo que ficou... Quer dizer, só colocou esses 2 vídeos, você criou um canal, colocou um vídeo, e criou outro canal e colocou outro vídeo, né? Para fazer essa divulgação, e depois passou um bom tempo. Não seria legal, de repente, tu criar essa história tua também e trazer... Não sei se tem como trazer esse material, né, de lá para fazer uma série de postagens suas. Na verdade, tem outros canais. Tem outros vídeos de lá, de gols e tal. Não tem muita coisa, até porque eu comecei a me voltar para a rede social faz 3 anos. Faz 3 anos que eu tenho Instagram. Então, hoje em dia, eu me arrependo. Porque até para divulgar o meu trabalho hoje e tal, eu poderia ter milhares de seguidores. Porque como atleta, muita gente acompanha, entendeu? Então, eu perdi todo esse crescimento na internet. Poderia estar criando uma audiência e agora, até numa transição de carreira tal, ter um público maior para divulgar e vender até o meu serviço, né? Então, eu fiquei eu tinha aquilo que pessoas iam para a internet para ostentar, entendeu? E aí eu sempre fui muito reservado. E aí eu me dedicava, treinava, tinha resultado, isso e aquilo. E jogadores que muitas vezes não tinham resultado, tava lá postando e tal. E ia dizer, tá se achando, cara, entendeu? E aí isso me atrapalhou muito. Aí, uns 3 anos atrás, eu comecei a perceber, se tem alguém ostentando, se tem alguém fazendo mal, se tem alguém fazendo coisa ruim, eles estão usando a internet. Por que eu, que sou uma pessoa do bem, que eu tenho resultado, eu não vou usar essa internet aí para explodir a cabeça das pessoas, principalmente os jovens hoje que focam muito em ganhar dinheiro, né? E eu tenho toda a minha estrutura para ensinar eles, mudar a mentalidade e levar eles a ganhar dinheiro de verdade, ter um crescimento, entende? Então eu me arrependo por esse motivo. Por isso hoje, até sou tímido ainda, mas quando o Clóvis me chamou, eu disse, não, vamos marcar para já. E até porque, eu sei que o Clóvis está cruzando os dedos ali para falar, mas como eu fiz a primeira pergunta, agora ainda é minha vez. Até porque, já logo no começo desse bate-papo, tu já deixou um recado bem importante ali, que a tua vida, sendo uma vida mais regrada, talvez não seja essa palavra, mas mais sadia, mais saudável, digamos assim, tu já passou bem esse conceito teu que teve princípios cristãos ali envolvido, né, e consegue transmitir isso hoje, né? Então é interessante realmente você trabalhar legal nesse período que tu tens aquilo que eu e o Clóvis já fala há bastante tempo sobre isso, sobre o propósito da vida nossa, né? O que você pode contribuir ao outro. Exatamente. E tu tens muito a contribuir, então é legal, realmente bate muito em cima disso aí que vai ser... Porque propósito para mim é você ter crescimento contínuo, entendeu? Há muito tempo eu não entendia isso, eu achava que eu ia jogar futebol, ia ganhar dinheiro, ia sentar numa cadeira e ficar aqui de braço cruzado. Não, eu tenho dinheiro e tal. E aí depois que eu comecei a investir, aí aumentou esse conceito, entendeu? Porque quem investe... Hoje eu não preciso trabalhar.
Hoje, com o meu celular aqui, eu compro ação, vendo, eu compro fundo imobiliário, eu invisto em vários investimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e eu poderia ficar sentado, o retorno desses investimentos pagam todas as minhas contas e eu fico tranquilo. Mas depois eu comecei a pensar, mas será que é isso que Deus quer para a tua vida? Até 5 anos atrás, eu não entendia nada de investimento, eu não sabia fazer uma conta. Entendeu? Eu jamais estaria conversando aqui com vocês. Mas eu entendi que o propósito é tu saber que um dia tu vai chegar diante de Deus. E todos vão chegar diante de Deus assim, ó, com a mão aberta. E daí Deus vai te perguntar, o que tu tem para apresentar? Que a Bíblia chama de frutos. Entendeu? Quando a gente chegar diante de Deus naquele dia, quem não tiver fruto, cara, me desculpe, mas tá fora. Entende? Então, por isso que eu busco todos os dias hoje, é ler um livro, é se conectar com pessoas de sucesso, é ler um livro sobre, por exemplo, do Benjamin Graham, que eu estou lendo, do Investidor Inteligente. Os caras que estudam o mercado financeiro há um século. Então, esses caras têm muito para agregar na minha vida. Então, eu estudo essas pessoas, eu começo a modelar esse tipo de pessoa. Ah, eu quero ter muita saúde. Então, eu vou e pego, por exemplo, o Laí Ribeiro, que eu admiro muito, que é um médico aqui no Brasil. E eu começo a ver todos os vídeos dele, começo a ler sobre ele, e aí eu aprendo muito com ele. Então, eu aprendi a modelar pessoas, a melhorar, para ter esse crescimento, para apresentar algo para as pessoas. E quando eu apresento algo para as pessoas, quando eu dou, por exemplo, uma mentoria, quando eu faço um vídeo sobre investimentos, eu estou agregando valor na vida das pessoas. E isso são frutos que vêm para minha própria conta. Então, eu não posso parar de maneira nenhuma, cruzar meu braço aqui, tá entrando dinheiro na minha conta, tá pagando todas as minhas contas, tá bom, não tá bom. E até o último dia da minha vida, eu tenho algo para aprender e eu tenho algo para entregar para a sociedade. É esse o meu conceito de propósito. As pessoas confundem. O meu propósito é ser jogador de futebol. E aí? Uhum. Cadê o jogador? Hoje eu não sou mais. Então, acabou meu propósito? Então, não é uma coisa específica. Propósito é você entender que Deus te deu capacidade para tu se desenvolver, para tu melhorar, e um dia tu vai ter que apresentar esse propósito diante de Deus. E são suas ações, né? Isso vai dar um Reels legal. Pô, vai, cara, eu gostei, tá? Gostei da fala. Muito, muito bom. Dentro desse transbordo que ele vai está fazendo na vida das pessoas, também com o acesso à rede social, né, com dicas dentro de finanças e tudo mais. Você está com um canal só no Instagram? Não, na verdade eu abri o meu canal no YouTube, até tava com aquele receio, assim, ainda tô, né? Com essa questão de gravação e tal, eu não tenho muita habilidade, né? Mas eu entendi que, com mesmo as minhas dificuldades de fala tal, de fazer vídeo, eu preciso fazer. Porque muitas das vezes as críticas nos bloqueiam, né? Mas se eu fizer um vídeo e tiver 100 pessoas vendo, 99 criticar e uma das pessoas eu mudar a vida delas, já valeu a pena esse vídeo. Cara, e é bem esse o propósito aqui da gente também, tá? É isso, é bem isso aí, cara. O negócio é o seguinte, é fazer. Tem que fazer. É fazendo que tu porque melhora, aí né? tu vai melhorando. É isso aí, tu vai melhorando. Porque nós tivemos uma conversa, cara, antes de começar o nosso podcast pela primeira vez, a gente ficava às vezes sentado trocando ideia 3, 4 horas. O Cláudio chegava a sair 3 horas da manhã lá de casa. Uhum. O Fernando também, né? E conversava muito, falava-se sobre muita coisa, passava-se muita ideia e ficava naquela mesa. Uhum. Né? Falando, por que não vamos transferir isso para, de repente, tem pessoas que precisam escutar isso. Né? E aí a gente começou esse processo justamente por isso, porque falou, cara, a gente tem alguma coisa para contribuir, então, né? E tem mais pessoas que precisam estar lá embaixo, lá nos comentários, né? Que são os especialistas da internet, Sim. né? Sendo haters, falando mal ou falando bem, mas ele também precisa expor a opinião dele, então que venha junto conosco nessa pilha, e é legal isso aí. Né? E aproveita agora, Giovanni, agora é a tua hora, então já passa as tuas redes sociais. A gente vai continuar esse bate-papo, mas aproveita agora que o pessoal colar lá na tua rede social, lá, tanto no YouTube, não sei se no Instagram também deve estar lá também. Sim, então. o Instagram é giovanni.silva.22. Giovanni.silva.22. tá aparecendo aí na Mas tela, se colocar gente, em algum Giovanni lugar. Silva já vai aparecer lá, o Fernando meu Augusto Instagram já é vai- verificado. Tá na tela em algum vai ser lugar o primeiro aí. que vai aparecer. E no Instagram não, no YouTube, eu comecei meu canal lá, botei só 2
shorts até agora, mas tenho que começar a gravar vídeos sobre finanças, investimentos e atleta investidor. Atleta investidor. Isso. Não, O canal do isso aí YouTube. É um Bem bacana, é um bom nome. Tá? bom nome. Bem legal. Gostei. É como eu, É chamativo. Assim. É, não, eu sou foi atleta, né? veio, Então, veio. E investidor. investidor. É, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, né? Mas mais algumas perguntas aí a respeito do... PMG Do Podcast. De repente, Giovanni, no que o Giovanni é P, assim, na sua concepção? O que você é P? P. É, O que significa P? P vai depender do que você imaginar. Mas PMG, a princípio, né? Então vamos supor, pequeno, médio e grande, né? A ideia. Pode ter Sim. outras abreviaturas aí, mas enfim. Eu sou P em alguma coisa, médio em alguma coisa e me sinto grande em alguma coisa. No Assim, sentido, tem, ó, por exemplo, você falou que aprendeu umas aulinhas de música com o Clóvis, né? Assim, Uhum. é o compasso, por exemplo. Então tu é P, porque tu não sabe pegar o violão e dar-lhe uma guitarrada que não o Clóvis ali mandar bem. Então ele é o G nesse uma aspecto, guitarrada né? foi como dar uma guitarrada. É. Bom, Então o que tu é P, o que tu é M, o que tu é G? Então, vamos lá. Eu sou P em matemática. Sou contra-intuitivo, né? É o que eu tô pensei, impressionado cara. aqui, É o que eu pensei. Não, mas eu entendo ele, porque Mas o tipo P assim, que ele nem tá ele fala. galgando, Não, né? então, o P que ele fala, ele é P porque ele tá lendo um livro que né, tu comentou. Quando você vê o que os caras fazem com números, eu também fico Uhum. impressionado com isso aí. Então, A equação em si, a conta em É. si que te pega, assim. Exatamente. Eu sou péssimo em matemática. P de E péssimo, isso- também pode ser péssimo, porque você é P, péssimo, você escolheu. P. Não sou bom em matemática, preciso estudar mais, sabe? Esses cálculos rápidos de cabeça eu tenho muita dificuldade. Mas isso, para te ver, não me impede, eu já movimentei milhões no mercado financeiro. Entendeu? Show de bola. E isso é uma forma de mostrar para as pessoas que mexer com dinheiro, com investimentos, educação financeira, não está relacionado diretamente a você ser um PhD em matemática. Pessoas comuns, pessoas simples, podem investir o dinheiro sem ser bons em matemática. Então eu sou P em matemática, mas isso não me impede de movimentar grandes quantias no mercado financeiro. Isso no Atleta Investidor no YouTube você vai saber mais sobre isso, né? e agora nós vamos cobrar ele pra É, colocar pra mais mostrar, material que também a gente agora quer vamos assistir, lá. né? Agora que eu falei, Agora vai ter que Agora tá, ser agora obrigado está. a fazer vídeo. Pô, mas toda legal, semana. tá? Não, que interessante Então, que o Giovanni, ele colocou uma rotina, ele vai fazer 200 treinos durante o ano. E aí ele falou, tem que tornar isso público, né? Então ele está agora 40 aí. Ontem eu fiz 57. E todo dia vai lá, publicamente, treino 58. Né? Então, essa objetividade. Então, agora a gente botou ele na parede, agora o atleta investidor Uhum. também agora está público que ele vai continuar crescendo. É isso? Com certeza. Aí, Mas tem um negócio também que é interessante, né? Depois de... não sei até que ponto é verdade, tá? Mas a psicologia diz que depois de 21 dias fazendo algo em sequência, né? Sem perder uma data, aquilo já oficialmente se torna um hábito. E aí, a partir do momento que se torna hábito... Facilita muito mais Tem a tua alguns vida. estudos que discordam, entendeu? Uhum. É, eu já discordei. Que desse não aí, é discordou? exatamente 21 dias. Tem alguns hábitos que vão demorar muito Ah, mais não, tempo. claro, não. Tem, Água. varia de Entendeu? coisa pra Mas coisa, o que claro. é comprovado é que tudo que tu repete, Uhum. tu vai fazer. Pô, eu tô Na fazendo verdade, a gente estudo com vive, ninguém. né? Não, cara? até porque ele tá nos 50 e tanto, ele pulou alguns já, então não é sequência, e ele continua fazendo. Não, mas calma, também treino não é um negócio que você... Então, Não, no caso, a meta é 200 treinos em 2023, né? então, é que você não vai fazer um por dia. Não, não consegue. Não Tem dá, dia que porque a pessoa tá doente, são tem 300 dia que não e dá. tantos dias, é. Sim, tá recuperando alguma coisa Uhum. assim. É, Não, claro. Mas eu falo. Foi refutado, foi refutado. M, PMG. Cara, Cara, eu eu M nas finanças. Legal, legal. Porque eu já ensino sobre investimento, eu ensino pessoas a montar carteira de investimento, eu tiro a pessoa da poupança e levo ela e, inclusive, o subtítulo do meu banner lá no YouTube é assim, ó, vamos quebrar a poupança. Legal, Porque cara. não faz Aí, ó. sentido nenhum, Uhum. cara. A poupança paga 0,5% ao mês, mais a TE, que é uma miséria lá, sendo que o Tesouro Selic paga hoje 13,75% ao ano. Com mais segurança, porque ela é protegida pelo governo federal. A poupança é protegida pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que também é seguro. A rentabilidade é quase o dobro.
e tem liquidez igual a poupança. Tu pede resgate lá, no outro dia o dinheiro vai estar na tua conta. Então, agora eu pergunto, faz sentido a maioria dos brasileiros manterem, não vou dizer bilhões, mas eu acho, talvez chegue bilhões na poupança, sendo que tem outro investimento que é mais seguro e rende muito mais? Mas não é Eu aprendi. popularizado. Não. Exatamente. Não, mas eu aprendi É um que negócio... por muito tempo ficou assim. Não, muito mas- tempo só se falava em poupança. Mas é que assim, eu aprendi um negócio que também achei bem interessante nessa tua fala ali, que eu concordo plenamente e tem rentabilidade, se dá muito mais, né? Mas assim, uma pessoa falou um negócio que eu parei para pensar e eu achei interessante. Que enquanto você não sabe o que fazer com o teu dinheiro, é melhor que deixe lá, porque né, tu sentou o exemplo desse lama, como que é Que lama. o Quilama. Ele não sabia o que fazer com o dinheiro e atorrava tudo. Então, que ele deixasse numa poupança, pelo menos quando ele pegasse mentalidade suficiente para poder conseguir trabalhar com ele, né, fizesse alguma coisa com esse dinheiro. Então, né, mas a poupança realmente, hoje no Brasil, é fadada da falência, porque você só perde dinheiro ali, realmente, né? Mas... E G? G. O que o Giovanni é G? Eu já tenho, até já imagino, tá? Eu acho que imagina. Tô imaginando já. Não, eu tô imaginando, mas agora ele quer trocar. Ele pode trocar? Eu acho que o G dele vem de uma palavra inglesa. Deixa Tipo aí. assim, quando ele tava falando ali, me deu até uns arrepios. Ô, louco, gente, que isso? Não, a G é bem complicado de falar, né? Porque um dos princípios que eu zelo é sobre humildade, né? Então, é meio difícil chegar a dizer, não, eu sou muito bom nisso. Cara, mas eu aprendi uma coisa. Humildade também se passa naquilo que, quando você sabe que você é bom naquilo, e Ter que humildade você é de melhor reconhecer. do que a maioria, digamos assim, tu tem que ter humildade para reconhecer isso. Porque também se fazer, dizer, não sou tão bom nisso, aí também já não é humildade, entendeu? Uhum. Então, Mas a gente sabe que você é bom em no algumas G, coisas, né? Então... no G é o seguinte, aquilo que tu é melhor do que a maioria. Não, então vamos lá. Eu sou muito bom em simplicidade. Não vou dizer uma habilidade. Tá bom? Que é uma habilidade Ótimo. também. Concordo, né? Porque E eu concordo. independente do lugar que eu chegar, do dinheiro que eu alcançar, você nunca vai ver eu me desfazendo de alguém. Da Isso é mesma bacana. maneira que eu sentei com bilionários em Hong Kong, que os caras são muito simples também, sentam em qualquer restaurante, andam de Ferrari, mas vão num restaurante simples, comem, dão risada, arrotam. Os chineses são... Inclusive, uma das formas deles mostrar pra ti que o alimento tá bom é arrotar. Eles comem e arrotam da Eu mesa. achei que era mais no Oriente, legal. aqui na Arábia, que era uma coisa assim. Mas É, na China também aí, ó. Uhum. Ainda bem que a gente não Então, tá comendo nada, então. Só lá tomando água. e é um princípio de Deus, né? Que eu nunca vou perder a minha essência. Eu, independente da pessoa que eu esteja conversando, ou esteja junto, eu vou tratar todas as pessoas igual. Então, eu acredito que eu sou bom nisso. Tá bom, escolheu bem. G de God, eu ia dizer. Né? Inclui, né? Porque é só um relacionamento com Deus que te faz se tornar cada vez mais simples, independente do patamar que tu alcance, né? Que bom. Essa parte de espiritualidade parece que é bem importante pra ti, né? Isso é uma coisa bem legal, cara. É tudo, na verdade. Porque, inclusive, toda essa trajetória, quem não tem esse lado espiritual, talvez ache que é historinha, né? Uhum. Mas toda essa trajetória, desde aqui do Brasil e para fora do Brasil, tudo foi direcionado por Deus. Dentro da igreja, a gente tem as profecias que falam. Não sei se vocês acreditam ou não. Uhum. Mas Deus usa pessoas para falar contigo algo que vai acontecer. E eu nunca esqueço, quando eu estava numa igreja aqui em Brusque, um dia num culto, e o pastor da igreja botou a mão, o olho fechado, o pastor da igreja botou a mão no meu ombro e disse assim: filho, prepara os teus pés que eu vou te levar para terras estrangeiras. Cara, aquele dia eu fiquei... Que Eu massa, cheguei em casa arrepiou. apavorado. Cara, Eu não tinha nem passaporte, cara. E aí eu fui tirar o passaporte e tal, e eu dizia, Deus vai me levar, Deus falou e tal. Acreditou Só que o tempo é. foi passando, até eu tive a oportunidade de ir pro Kiev da Itália. O presidente do Brusque estava vendo essa pô, pessoa. que legal, hein? E ele disse, faz o teu passaporte porque tem 80% de chance de tu ir. Aí eu fiz o passaporte e tal, todo feliz. Passou o tempo, não se concretizou. Aí eu fiquei triste, né? Pensei, pô, Deus prometeu e não está acontecendo. Só foi acontecer quando eu entendi que o tempo de Deus é diferente do nosso e a gente precisa de um tempo de preparação.
Quando eu entendi que o Prepara Teus Pés era que eu precisaria ter mais relacionamento com Ele, aprender mais a Bíblia, que onde Deus estava me levando, eu iria levar uma palavra de conforto para as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me apeguei mais a Deus, eu busquei mais entendimento e demorou 1 ano e 6 meses. Aí deu tudo certo para mim ir para Hong Kong. E lá eu consegui entrar dentro da prisão. Eu ajudei pessoas, inclusive tem uma brasileira que casou com um argentino que mora em São Paulo, que ficou 10 anos presa. Tem outro brasileiro, Claudemir, que hoje mora na Inglaterra, que tentou entrar em Hong Kong com 1 quilo de cocaína, pegou 10 anos de prisão, e aí todas as semanas eu ia visitar eles e ajudava. E, resumindo, de traficantes eles se transformaram em pessoas do bem. Hoje ele fala inglês, hoje ele tem o trabalho dele, é casado, tem uma vida normal, foi completamente restaurado. E a Márcia, juntamente com esse argentino, que eu não me lembro o nome agora, estão morando em São Paulo e estão restaurados também. Então, essa minha preparação, esse meu entendimento, diante de uma promessa de Deus, levou a toda essa minha trajetória. Então, o lado espiritual, para mim, eu posso dizer que é tudo. Foi Deus que me levou, foi Deus que me trouxe, e foi Deus que faz as coisas na minha vida todos os dias. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deixar bem claro, eu fui da Jocum, eu participei de igreja fiz teologia, enfim. E quando tu comentou esse negócio da pessoa colocar a mão, né, tipo, eu passei por uma cena muito cômica, que eu passei uma vergonha, que a pessoa, uma senhorinha, fazendo a revelação na minha vida, numa igreja aqui em Gaspar, inclusive, ela chegou, olhou pra mim e falou assim: Deus vai tirar toda essa gordura do teu corpo. Cara, a igreja inteira olhando pra mim, irmão. E faz anos isso, tá? Mas até agora não funciona. Não, mas é o tempo de Deus. Mas aí eu vou te falar um negócio. Não, é interessante, cara, que daí, tipo assim, o cara, que vergonheira que o cara passa, assim, né? Mas não do teu caso, né, específico, mas de repente, a pessoa chegar pra ti e fazer um negócio desse, né, cara, que eu acredito que quando Deus tem alguma coisa pra revelar pra ti, ele vai chegar no teu ouvido e vai falar especificamente alguma coisa ali que... É claro, tem outras maneiras, né, mas eu costumo dizer que a minha vida, ela é muito... balizada, que Deus não precisa trazer uma mula para poder falar comigo, entendeu? Então, tipo, às vezes eu tô vivendo alguma situação, eu falo assim, meu Deus, cara, Deus me preparou lá atrás para poder chegar até aqui, cara. E tem várias situações na minha vida que isso acontece, assim, cara, entendi isso há 20 anos atrás, né? Tipo, a época da loja informática, por exemplo, eu tive uma loja informática em Gaspar e entrou 1,5 metro de água lá dentro, acabou com tudo, entrei em falência, aquela coisa arada toda. Mas aquilo estava me preparando para o dia de hoje. Que, digamos, hoje eu tenho um outro comércio e eu consigo entender melhor como que funciona a parte de finança e tal, para que eu não aconteça nem parecido com o que aconteceu lá no passado, né? Eu vejo muito isso na minha vida em relação à minha vida espiritual com Deus, nesse sentido, né? Mas eu tinha que falar isso, porque quando você falou da situação eu também, da velhinha, cara, quando tu falou, eu me senti a velhinha passando a mão no meu corpo, lá na frente de todo mundo assim... Pô, mas ela não errou tanto, eu não sei que ano que foi isso, mas ela não errou tanto. Renato, a gente sabe que de outros carnavais... Isso foi antes ou depois da redução? Porque você perdeu 100 e poucos quilos. Exatamente, é o ponto que eu ia chegar. Então, mas a gordura continua. Ela falou que ia arrancar toda a gordura. Mas é aquela que tinha naquele tempo. Você tirou aqueles 100 quilos. Essa aqui talvez é depois? Então eu vou arrancar toda a gordura, vou deixar mais um pouco ali depois. Tem uma palavra que eu sigo, não sei se tu concorda, que é assim, ó: Deus não se responsabiliza pelas nossas irresponsabilidades. Sim. Que bonito isso. Eu levo isso pra minha vida. Então, se eu quero ter músculo, eu não vou orar para Deus. A minha oração para Deus, ela é diária. Isso aí precisa ser um hábito da minha vida. Mas agora, se eu quiser ter músculo, eu vou ter que ralar muito. Eu tenho que ir para academia, eu tenho que nutrir, eu tenho que tomar whey. Porque isso é comprovado pela ciência. Entendeu? Que vai crescer o músculo se eu fizer. Então, aquilo que já foi comprovado pelos homens, Deus não precisa vir fazer... se manifestar, né? Entendeu? Porque eu justamente essa pegada assim... Cara, Deus deve ter tanta coisa pra fazer lá em cima.
que ele vai vir se preocupar se tu tem músculo, não digamos, né? Tipo assim, Exatamente. pô, cara, vamos, Tem umas né? coisas O que- máximo que ele vai fazer é permitir, né? Não, você quer ter músculo, beleza. Não, vou tá aí, permitir, mas é. você corre atrás agora, vai. faz Que é o a que tu tua- fez, né? Tu foi lá, o cara profetizou. Não, e aí o cara você quer você teve que preparar, você teve que ir lá pegar o passaporte. Aí não rolou de ir, mas quando rolou de aparecer a oportunidade pra Hong Kong, que você deve ter conversado ali com a família e já Uhum. ido pra lá de qualquer forma. Passou os perrengues que teve que passar e... Mas valeu a pena, né? O saber pedir também, uma vez escutei falar, né? Saber Ah, tem que pedir. pedir, né? é. Direcionar, saber É. pedir, não besteira assim, às vezes, né? O duro que a gente pede umas coisas erradas às vezes, né, cara? Que só Jesus na causa, que Deus sentia muita misericórdia nossa mesmo, porque é complicado, né? Mas tu comentou um pedacinho, mas desde a época de Taió, tu já era cristão ou veio pra cá essa... Não, eu me converti em 2006. 2006 eu vim do catolicismo tradicional, né? Meu pai e minha mãe. E aí em 2006 eu me converti à igreja evangélica, no caso, né? Sim. Uhum. E aí minha mãe também foi para a igreja evangélica depois de alguns anos. Meu pai vai também, uma vez ou outra. Meu irmão mais novo também, hoje em dia vai. Entendeu? Então, Tu conheceu a esposa na igreja? não, na balada. Em Taió tem balada? Foi ali, Mas eu morei em Taió até 12 anos. Eu já Ah, tá. namorava com 12 anos. Não sei. Tem gente que namora cedo, né? Com que idade conheceu a Bri? Foi em final de 2001. Itajaí já. Foi na época que eu jogava no Brusque e vinha todo final de semana pra casa. Itajaí? Aí eu comecei a sair pra balada assim muito tarde, com 17, 18 anos. E aí quando eu descobri, aí eu queria balada direto, né? Ia pra Itajaí e tinha as boates ali e tal. Aí era sábado e domingo, era sagrado. Aí certo dia eu conheci ela num domingo, acho que foi. Não vai de CTG? Não. Isso é balada. Música eletrônica. Ah, que o cara dança também. É que ele fixou que Ele o cara jogou, é de Taió. e é o outro, e é o... Pô, cara. E aí a gente É se conheceu. vaqueiro, é. Aí começamos a namorar e tal, ela ficou grávida, sabe? Aquela loucura, assim, Uhum. sem responsabilidade nenhuma dos dois, né? E aí acabou perdendo com 7 meses e, inclusive, essa perda levou a tomar uma das decisões mais importantes em relação ao nosso casamento. Porque, além dela perder, depois de, eu acho que uma semana ela teve que voltar a fazer corretagem, porque deixaram o resto dentro dela, e ela teve risco de vida ali. Caraca. E aí sofreu muito, entendeu? Aí no hospital, eu lembro ali no Marieta, eu chorava assim comigo mesmo e disse, eu vou ter ela pro resto da minha vida. Vou ser fiel a ela o resto da minha vida. E graças a Deus, de lá pra cá, fazem mais de 20 anos e tenho mantido essa promessa. Pô, Que parabéns show, também. Muito isso. Show. Que assim seja o resto da sua vida. Enquanto né? dura que esse continua, amor. é. Essa união aí. Que é legal repassar isso aí, que hoje a molecada só quer colocar pra dentro e não tá nem aí, né? Então, todo esse cuidado e é interessante isso aí. Eu conversava com a minha sogra esses dias a respeito aí da algumas situações que a gente vê, né? Que, cara, nem o cuidado, às vezes, de usar um preservativo se tem mais, cara. É tipo um negócio meio surreal. Dali a Uhum. pouco você tá olhando pro lado, criança de 14 anos grávida. Que eu dando aula, né? Dei aula Que eu há vou muito te dizer, tempo. Renato, não é nem a pior situação. Não é. Ainda por cima, Não não é é. a pior. O ficar grávida, o ter um filho, Mas não é a pior o- situação que pode acontecer, tá ligado? Ô, Fernando, só que envolve muita coisa, Isso que é cara. tenso, mano. É, tipo assim, uma pessoa que fica grávida hoje com 13 anos, pra começar, não tem nenhum corpo definido. Não, nessa Ela não tem estrutura, situação, com certeza. entendesse? Claro. Psicológica, mental, é uma criança cuidando de outra. Exato, porque Né? aquela história do lóbulo frontal, que fisicamente não está formado ainda para assumir responsabilidade. Né? Isso. Que assim, é 18 anos, não é por acaso que é 18 anos, talvez a idade mínima, né? Que é quando essa parte cerebral, física, começa a se amadurecer e aí você começa a ter responsabilidade. E não houve um Eu achei caso isso muito aqui, louco. acho que foi Blumenau, não tenho bem certeza, que do aborto de uma menina, que foi uma Uhum. briga na justiça,
que disseram que ela foi estuprada, né? A menina tinha 13, 14 anos, uma coisa assim. Eu não vou me recordar É, dessa Uns história. anos atrás, o rapaz Foi tinha 15. agora, foi um ano, acho que. Só que daí, tipo assim, entrou no processo Se eu não me engano, jurídico era e isso. tudo mais, e aí foi permitido o aborto, e depois do aborto acontecer, daí revelaram que o Piá tinha 15. Então, tipo, a impressão que dava na mídia é que o Piá era mais velho e tal, mas não, o Piá tinha 15 anos, ela tinha 13, 14 anos, então 2 crianças, né, e mataram uma terceira vida ali que não tinha nada a ver com o peixe, né, que, eu tô aqui. E aí é complicado, é uma situação bem, bem delicada. E tu levar essa mensagem aí para outros é importante mesmo, porque saber dessa responsabilidade aí outro... Eu gosto muito da fala do Nicolas também, o deputado. Ele fala muito sobre isso. Ele fala, cara, eu tipo assim, não tenho relações com a minha atual namorada e só vou ter a partir do momento que eu tiver casado ali no papel passado e tá tudo certo. Eu acho isso legal, né? Tanto, enfim, passar essa mensagem pro próximo e tentar mostrar para a humanidade que isso é uma coisa, né, importante, né? Aquele respeito, bater no peito e falar assim, cara, sou fiel a uma esposa só. E isso é legal, cara. É que hoje é algo bem complexo, né? Porque hoje em dia qualquer criança de 10 anos tá com o celular na palma da mão. Exatamente. É o E mundo, ali, né? cara, Aquela influência. Mas hoje os próprios pais não têm mais tempo de olhar pros seus filhos, cara. Que daí, tipo assim, a corrido. criança tá chorando, toma aí, ó. E acabou, cara. É complicado. Mas, vamos falar um pouquinho aí. A gente já deu umas pinceladas aí a respeito sobre economia. Não sei se vocês têm mais algumas perguntas. Eu, na verdade, estava pronto para perguntar isso, Então- porque 2 coisas que ele tinha abordado era justamente os princípios cristãos e a outra coisa é a educação financeira. E eu acho que a educação financeira entra aqui no assunto já. então. Que a gente já vai trabalhar um pouquinho até mesmo para entender que antes mesmo de começar aqui o nosso bate-papo, a gente conversava um pouquinho a respeito. E como que veio esse desejo, esse amor, querendo ou não se torna um amor, que na verdade se torna uma tara. Não, realmente, porque tipo assim, quando você começa, eu não sei se é essa mesma impressão que você tem, que eu tenho, mas tu olha e aí você começa, aquele cara chegou, porque, é possível. Aí tu vê que essa galera investe. Claro, existem várias formas de se investir, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas tu olha assim e fala assim, existe como ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Que não é fazer nada, mas existe como ganhar dinheiro sem fazer nada. E o desejo de se descobrir mais sobre isso, né, fica latente, e como que começou essa tua paixão, assim, de querer aprender, de querer saber, de querer conhecer mais sobre investimento? Então, foi em 2017. E como eu já falei aqui, eu sou péssimo em matemática, né? E todo o dinheiro que eu estava ganhando lá estava parado. Só que, querendo ou não, eu tive sorte. Porque ficou muitos anos o meu dinheiro parado. Só que quando eu comecei a estudar sobre investimentos, o dólar disparou para 5 e pouco. E aí eu ganhei na questão do dólar, entendeu? Porque... O dinheirinho parado era em dólar. Tô certo? Exatamente. Que bom. Acabou de falar isso, é uma impressão minha. Não, porque ele não falou, ele falou dólar agora. Quando eu comecei, ele falou que tava com o dinheiro parado. Ah, não, porque mas ele não captou, porque ele tinha Tá, falado tá. lá atrás que o outro jogador estava recebendo em dólar. Então eu acho que a gente já presumiu que ele recebia em dólar também. E pelo menos eu. Mas vamos lá. Até porque ele tava Então, porque trabalhando na o China. dinheiro parado, como tu sabe, né? Tu mexe com investimento, ele é corroído pela inflação, né? Se tu tem 100 reais guardado no começo do ano, a inflação foi de 5%. No final do ano, esses 100 reais já não compra mais o que tu comprava no começo do ano, né? Ele perdeu 5% de valor. Só que como esse dinheiro estava parado em dólar e o dólar flutua em relação ao real, então foi bem na época que eu comecei a aprender sobre investimentos. E aí eu mandei esse dinheiro para cá com dólar alto. E aí comecei a aprender e tal. Quando eu tive esse estalo na minha mente, foi mais ou menos uma pergunta assim, o que tá fazendo da tua vida? Como eu comentei com vocês aqui, que não é, a propósito não é, eu sou jogador de futebol, eu preciso me desenvolver todos os dias. E eu não estava lendo um livro, não sabia nada sobre dinheiro, não sabia nem o que fazer com o meu dinheiro, sabia comprar um imóvel e tal e botar para alugar. Mas isso era muito pouco. E aí quando eu tive essa percepção,
eu comecei a estudar. E a primeira coisa que eu fui estudar foi sobre investimentos. Aí eu sentava todo dia na frente do computador e via vídeos. Só que o diferencial foi que eu via o vídeo e aplicava. Então eu vi vídeo sobre Tesouro Direto, eu fui lá abrir uma conta numa corretora em uma semana. Abri conta e já coloquei dinheiro no Tesouro Direto. Eu me lembro até o valor, eu recebi um aluguel aqui, R$1.100 e poucos. Meu primeiro investimento em 2017. E aí a partir dali, eu fui estudando mais. Em 3 meses eu já investia em todos os investimentos de renda fixa. Já investia em ações, já investia em fundos imobiliários. Inclusive tinha até Bitcoin já. Então, o que fez a diferença foi exatamente isso. Eu aprendi aqui, Tesouro Direto, assim, o que tem que fazer, ia lá e aplicava. Aí se passou de lá para cá 6 anos e hoje eu tenho boas habilidades com finanças e investimentos. Hoje qualquer pessoa que sentar comigo em 1 hora, eu abro uma conta para ela e ela se torna investidora. Entendeu? É legal falar nisso. E quais são as suas referências hoje? Fora do país e dentro do Brasil? Fora do Brasil, o Warren Buffett, né? O 5º homem mais rico do mundo. Hoje, né? Que ele já foi algumas vezes. Hoje já foi o número 1. Não lembro quantos... Acho que ele já tá em trilhões, né? Se não tá chegando lá, né? Acho que tá, né? Trilhão? Não, bilhões. Bilhão. Mais de 100 bilhões. Tanto que o Elon Musk em 2027 é pra ele chegar, pra ele ser o primeiro homem a chegar na casa do trilhão. Do trilhão? Mas olha ali que, tipo assim... E aí o brasileiro é o... O Luiz Barsi Filho, né? E a gente falava sobre o Luiz Barsi, por exemplo, e o cara já tem bilhão, né? 4 bilhões aí, acho que é avaliada a fortuna do brasileiro. Apesar que, se tu contar que 4 bilhões de reais é uma coisa e 4 bilhões de dólares é outra, né? Então, o Warren Buffett daí é diferente, né? De repente nós estamos falando aí de 200 bi em dinheiro americano, que daí chega num tri brasileiro, tá? Daí R$1. Mas só para... E hoje, os seus investimentos já comentou que estão bem variados, né? Mas o teu principal, tu ainda faz aporte mensal ou tu já auto-reinveste aquilo que tu recebe mensal? Na verdade, eu estou investindo menos agora, né? Eu tenho aumentando uma posição no Tesouro Selic, porque... Como eu abri minha empresa 1 ano atrás, de incorporação imobiliária, e aí eu fiz 4 imóveis. Esse empreendimento foi feito na pessoa física, e aí eu estou vendendo esses imóveis e esse dinheiro está entrando na pessoa física. Eu pego esse dinheiro e coloco no Tesouro Selic, porque eu preciso colocar um valor X até o final do ano que vem dentro da minha empresa. Então, eu parei um pouco de investir em ações e fundos imobiliários, porque... eu mudei um pouco o foco. Eu estou diversificando mais ainda meu portfólio de investimentos, estou investindo na minha própria empresa. Por esse motivo, eu tenho comprado bem poucas ações e fundos imobiliários, porque eu mudei meu conceito. A princípio, eu ia viver só do mercado financeiro, ia viver do rendimento, né, dos fundos imobiliários e das ações, e ia sempre deixar um valor X para reinvestir. Porque o valor reinvestido, ele vai... trazendo neve, mais renda depois, né? Mas como eu vi uma oportunidade do mercado em incorporação imobiliária, onde cada empreendimento que eu faço, eu faturo 30%, 40% em cima, que é um valor maior do que o rendimento que eu tenho investindo. O Warren Buffett, durante 50 anos, ele teve uma média de 20% ao ano investindo. Só que na minha incorporação imobiliária, eu posso ter 30%, 40%, mas é diferente. Tu investindo dinheiro é renda passiva. Eu compro aqui com o meu celular, a ação da Petrobras tal, eu compro. O dividendo que vai entrar é sem eu fazer nada, é sentado. Agora, a renda ativa esse é meu outro empreendimento. Entendeu? Então, eu vou ganhar 30%, 40%, mas eu tenho que fazer gestão de todo o negócio. Entendeu? Então, as pessoas têm que diferenciar entre renda passiva e renda ativa. Renda ativa é aquilo que eu faço, minha modalidade, eu tenho que empregar esforço, né, para isso, tem que trabalhar. Agora, a renda passiva é aquilo que eu alcancei. E deixa lá e
E aí o rendimento que vem todos os meses na conta paga todas as minhas contas. Então às vezes a gente fala para as pessoas, não, tem investimento que bem tradicional, sem risco nenhum, que paga 12% ao ano. Diz, mas só isso, cara, não é nada. Mas é um dinheiro que tu colocou lá, colocou R$1.000. Aquilo ali vai estar rendendo pro resto da minha vida sem fazer esforço. 1% ao mês, né? É, mais ou menos isso hoje. 120 ao ano. Então, a renda passiva é diferente da renda ativa, né? Se eu ter que trabalhar, claro que eu vou receber mais. E é legal, explica para o nosso público aí o que seria, então, por exemplo, fundos imobiliários e uma ação, de fato, e o que seria o Tesouro Direto? Conseguiria falar em poucas palavras aí, a diferenciar os três para o nosso público? Vamos lá, então, começando pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, porque ele é protegido pelo governo federal. Na pior das hipóteses, o governo federal vai imprimir dinheiro ou vai aumentar os impostos e ele jamais vai dar calote nos investidores desses títulos. Dentro do Tesouro Direto nós temos hoje 4 modalidades de investimentos. Temos o Tesouro Selic, que é o ponto de partida para todo investidor. Temos o Tesouro Prefixado, que você tem uma taxa prefixada, hoje está em média 12% ao ano. Tem o Tesouro IPCA+, e tem hoje eles criaram o Tesouro Renda Mais, que meio que imita uma aposentadoria tradicional. Tu vai fazendo os aportes durante 20, 30 anos, aí lá no final tu escolhe se tu vai receber toda a bolada uma vez só, ou se você vai receber como uma aposentadoria tradicional. Eles dividem lá em, por exemplo, 20 anos, e todos os meses você vai recebendo igual o governo paga para a população. É um plano de previdência mesmo assim, bem... Exatamente, parecido. Só que rende muito mais, né? O previdência hoje, tu contribui durante, tu recebe menos, sei lá, na 35 anos, tu recebe menos. E aí tu vai receber só depois de 65, é bem complexo, né? Mas tu vai receber, se tu morrer depois de 5 anos, cadê aquele bolo todo? Entendeu? Aquele bolo todo fica pro governo para pagar os outros aposentados. Entende? Então, é claro que todo trabalhador ele é obrigado a contribuir, né? Não tem como ele fugir disso. Mas o Tesouro Renda Mais seria uma opção muito melhor do que a aposentadoria tradicional. E aí tem os fundos imobiliários que tu perguntou. É um fundo que ele faz gestão de milhões até bilhões de reais, e aí ele vai comprar, por exemplo, shoppings. Tem fundos de shoppings, tem fundos de galpões logísticos, tem fundos de CRI, que são os fundos que mais pagam, porém tem um risco maior, até nós estávamos comentando antes. Muitos desses fundos tiveram inadimplência, e aí as cotas desses fundos caíram um monte, porque os juros no país estão muito altos, os construtores, né, das obras tiveram dificuldade para arcar com esses pagamentos, e aí as cotas despencaram. Mas os fundos que mais pagam hoje em dia, só que tem mais risco. E tem lajes corporativas, né, que são escritórios, principalmente nos grandes centros como Faria Lima e São Paulo. Então praticamente são essas 4 modalidades de fundos imobiliários. E aí quando tu investe num fundo imobiliário, tu compra uma cota. Da mesma forma que tu compra uma ação, tu compra uma cota de fundo imobiliário lá na B3, que é a Bolsa de Valores. E aí essas cotas, elas oscilam de acordo com o mercado, de acordo com os investidores que estão investindo. E aí todos os meses a pessoa recebe um aluguel dessas cotas. É sagrado, todo mês. Da mesma forma que tu compra um apartamento de 300 mil e aí tu aluga. E todo dia 5, vamos dizer, a pessoa vai lá e paga o aluguel. Da mesma forma, os fundos imobiliários pagam esse aluguel para você. E é um diferencial muito grande, muito interessante, porque as pessoas têm... É muito difícil tu comprar um imóvel, né? Tem que ter muito dinheiro. Poucas pessoas conseguem comprar um imóvel. A maioria financia e tal, mas não é algo fácil de atingir. Por exemplo, um imóvel de 300 mil. Agora, tu consegue em fundos imobiliários, tu construir teu próprio imóvel. Tijolo por tijolo. Exemplo, o MXRF11 é um fundo imobiliário e ele custa hoje R$10. Então com R$10 tu consegue ir lá comprar uma cota. É um tijolo desse imóvel 300 mil. Aí tu vai comprando cota. Tu comprou uma cota, tu já vai receber o aluguel proporcional a essa cota, que ele paga mais ou menos 1%.
A 10 um centavos. pouquinho mais mais por ou cento, menos. uns 10 centavos. Então, mês após mês, tu vai construindo tijolo por tijolo. E quanto mais dinheiro tu colocar, mais rápido tu vai construindo a tua casa. E aí, quando tiver, por exemplo, 300 mil dentro desse fundo imobiliário, tu vai receber 1%, uma média de 3 mil por mês. Da onde que um imóvel que tu comprou, tu pagou 300 mil, tu vai receber 3 mil por mês? Não existe. E é seguro? Bem seguro. Qual é a segurança desse investimento? É seguro porque, apesar de tu comprar as cotas, essas cotas vão no teu nome. E esses empreendimentos estão tudo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em todos os lugares do Brasil. Eles. Tu pode visitar eles. Sim. A única diferença é que tu não precisa fazer aqueles contratos de compra e venda, tu não precisa pagar ITBI, tu não precisa pagar imposto de renda em cima do rendimento que tu recebe todos os meses. Então, é super seguro, porque além de tu ter todos esses imóveis fixos que tu pode visitar e tu tem participação neles, tu tem a diversificação. Entendeu? Quando tu compra uma cota, por exemplo, Parece muito bom. esse MXRF, ele é diversificado, ele tem imóveis em vários lugares no Brasil. Então, o risco, ele é muito baixo. E o MXRF11 é o queridinho do Brasil, É o queridinho do Brasil. Eu dou sempre o exemplo porque é o mais prático, né? Custa Essa que uma média de 10 reais. Ela administra isso. É mais ou menos assim, fazer um complemento ali. Pensa assim, nós não temos hoje condições de comprar uma casa. Mas os caras têm 30 shoppings. E aí você compra uma fatia com esses 10 reais desses 30 shoppings. Então você está levando uma fatia, uma pequena migalha de cada um. Gostei. E o aluguel disso que todo mundo paga, você corre o risco, porque pode haver inadimplência, pode haver vacância. Só que ao mesmo tempo você está diversificando ele com 30 shoppings e cada shopping tem 100 salas. Ah, meu Deus. Só falta ter o dinheiro agora para investir. Esse é o Mas aí que ele tá principal. falando, Pra te ver, não o é- apartamento que eu moro agora Cota. ficou... Antes de eu voltar ao Brasil, estava alugado, né? Mas antes de eu alugar ele ficou 6 meses vago. Não conseguia alugar. E quando eu consegui alugar, o preço... Eu tive que pegar um preço lá embaixo, porque não estava um momento bom para os aluguéis e tal. Preço baixo. 6 meses pagando R$650 de condomínio todos os meses. Ao prejuízo. Por quê? Porque eu tenho um imóvel único e fixo. Agora, se eu tivesse esse valor de, sei lá, 700 mil diversificado nos fundos imobiliários, eu jamais iria ficar um mês sem receber E o seria aluguel. 7 mil Por quê? reais de... Porque de é uma mês. diversificação. Com 700 Mínimo. mil, tu diversifica o teu investimento no Brasil inteiro. Entendeu? Então, se, por exemplo, em um shopping, uma loja não pagar o aluguel, as outras todas daquele shopping, dos outros shoppings vão estar pagando. Então, você nunca vai ter o risco de É que ficar tipo um mês uma sem média, receber. né? Ah, o Tor de 11 não pagou esse mês, tá? Só pra dizer. A questão, acho que o TOR de 11 é CRI, Aí, agora tu me pegou, não fundo lembro. de papel que fala? Eu não lembro. Ah, Sou entendi. sincero, não é. Não, eu acho que não, que eles compraram, pelo que eu vi lá, parece que eles compraram um apartamento e se apertaram. Um grande prédio lá no Morumbi. Não Uhum. tenho bem certeza se é no Morumbi, mas é por ali. E eles andaram se apertando lá e aí, tipo assim, eles têm duas soluções. Eles seguraram agora a divisão desses proventos ou eles vendiam aquilo para poder fazer a redistribuição e equilibrar a balança, Uhum. né? Porque eles compraram e não está tendo aluguel. Eles não estão conseguindo alugar. Parece que eles estão com mais de 50% de vacância, por isso. Alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito que é de tijolo, sim. Exatamente. E Mas- agora... É só para Uhum. o pessoal entender melhor, né? Por isso a importância da diversificação, né? Tu Exatamente. não vai colocar todo o seu dinheiro nesse fundo imobiliário aí. Uhum. Se tiver problema, tu vai ter problema com todo o teu capital. Agora, uma carteira de fundos imobiliários diversificada com 15, 20 fundos imobiliários, Interessante. ter- Pô, é legal tu falar nisso, Giovanni, porque, tipo assim, como eu falei, eu tô estudando muito sobre isso, assim, querendo entender, né? E eu vejo alguns falando que uma carteira diversificada é bom ter 5. E eu consigo hoje ter uma visão igual a tua, assim, eu falo, cara, tem que ter uns 20 fundos diferentes, porque, tipo assim, uns estão pagando, tem fundos hoje que são mais arriscados, claro, pagam até 25% de retorno. Se tu pegar lá no Investidor 10, pô, tem fundo pagando 25% de retorno.
Mas eu acredito que o padrão ali é eles pagarem esse, né, 1% ao mês, coisas nesse sentido, né? Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se é a mesma da tua, que né, o XRF11 lá, que é o queridinho, né? E ele paga mais ou menos isso também, na média de 1% ao mês. Mas eu acredito que uma carteira bem diversificada e variada, você nunca vai perder, porque ela sempre vai estar em constante balanceamento. Mas né? a gente precisa entender a diferença entre diversificar e pulverizar, né? Uhum. Pulverizar, vamos supor, eu pego lá aleatório, vou comprar 20 fundos. Aí eu pego 15 desses fundos, é uma porcaria. Eu estou pulverizando. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre aqueles fundos e estou comprando. Agora, uma diversificação, tu pode ter 20 fundos, mas tu vai ter que ter uma análise de todos. Tu tem que conhecer o negócio. Porque se tu não conhecer, eu não coloco dinheiro em algo que eu não conheço. Então, uma carteira diversificada, ela dá mais trabalho. Porém, hoje em dia tem muita praticidade. Eu tenho casa de análise, eu pago, né? Pago R$50 por mês. E eles trazem todos os estudos, fundos imobiliários e ações e tal, e jogam mastigadinho para mim. Então, isso é muito mais fácil, cara, para mim entender como funcionam os 20 fundos da minha carteira do que eu não tenho condição de ir lá estudar todos os fundos imobiliários da minha carteira. E é muito chato, cara. Que você lê tem que ter tempo para ganhar dinheiro, não Exatamente. tem que ficar analisando. Os caras ficam... Tem profissionais para isso. Os caras já ganham para isso, né? Então... E aí, sobre as ações? As ações também são empresas, né? Que são listadas na Bolsa de Valores. E eu costumo dizer que a melhor forma de você começar a empreender é através do mercado financeiro. Por quê? Se eu abrir um negócio agora, eu vou ter que colocar dinheiro, eu vou ter que fazer gestão, eu vou ter que contratar, eu vou ter uma dor de cabeça muito grande. Não estou incentivando as pessoas a não começarem a investir, a empreender. O empreendedorismo é que faz a diferença na tua vida. Entendeu? Eu incentivo as pessoas a empreender. Mas quando tu tem pouco capital, tu tem medo, tu tem receio, vai estudar ações. Porque na Bolsa de Valores eu consigo ir lá e comprar, por exemplo, o Banco do Brasil. Um banco que, se tu olhar o histórico dele, sempre deu lucro aos acionistas. Que paga dividendos, não é mensal igual aos fundos imobiliários, mas umas ações pagam de 3 meses, outras 6 meses, e assim por diante. E é então, eu posso, também, né? Eu analisando uma empresa boa, qual que é o risco de eu colocar o meu capital lá e começar a aumentar todos os meses? O risco é muito baixo. O risco é muito maior a começar um empreendimento. E foi o que eu fiz. Eu fui para o mercado de ações e fundos imobiliários e fui reinvestindo dinheiro cada vez mais. E hoje, eu fiz uma análise da incorporação imobiliária e eu vi que dava para me ganhar um dinheiro ali também. Então, eu já alcancei o patrimônio, tirei uma parte desse patrimônio para diversificar ainda mais os meus negócios. Legal. Entende? Então, eu aconselho as pessoas que estão iniciando começarem a empreender através do mercado acionário. E ali na Bolsa de Valores tem todas as empresas, centenas de empresas aqui do Brasil, e ali dá oportunidade para as pessoas comprar as ações delas com pouco dinheiro. Hoje em dia tem ação menos de R$10. Tem. Então é só a pessoa se determinar, estudar um pouco, né? E decidir, tomar essa decisão de que o meu futuro depende daquilo que eu estou fazendo hoje. Legal. Então, se eu botar o meu dinheiro para trabalhar, ali na frente ele vai trazer retorno para minha vida e vai fazer a minha vida melhor. Ninguém quer chegar aos 65 anos dependendo do salário mínimo do governo. É uma frase muito legal assim, fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. O dinheiro trabalhar, sempre achei muito linda essa frase. Fazer o dinheiro trabalhar para mim. Não eu trabalhar para o dinheiro, trabalhar para mim. Não. Tem a ver, né? Bem... E diante dessa análise do Giovanni, eu coloquei esses dias nos stories nossos lá, que se você contribuir 800 e lá vai pedrada de reais por mês, você vai conseguir atingir em 35 anos o teto máximo da aposentadoria, que é 7.000 lá vai pedrada. Né? Mas se tu fizer essa mesma coisa colocando ali sendo o mais humilde possível, lá no CDB, por exemplo, no CDI, alguma coisa nesse sentido, além do patrimônio que você vai acumular nesse período, você vai ter uma renda de aproximadamente aí 60, 70 mil mês.
né? Então é uma diferença muito gritante, né? Se tu contribuir esses 35 anos com esse mesmo tanto também. E além do patrimônio que você vai ter, né? E sem falar que isso é um conceito para as próximas gerações. Eu vou ensinar minha filha a investir. Entendeu? Ela vai administrar o meu patrimônio. Você sabe o que é legal? Você conheceu a história da filha do Barsi, a Luísa Barsi? Eu vejo, eu acompanho. Mas tu viu como que ela descobriu que ela era milionária? O que o pai dela era? Não peguei essa Diz história. que ela tava fazendo faculdade já e pegava o metrô, ia pra faculdade e tal. E um belo dia, ela passando em frente das bancas de revista, que naquela época ainda com banca de revista, a foto do pai dela lá estampada na Forbes lá Ela comprou a revista e já voltou pra casa, tipo assim. Como Como assim? assim? Pai, Ah, como assim? Tu é um dos caras mais ricos do Brasil. Aí o pai, eu tenho uns investimentos por aí, cara. Tipo, eu tenho uns investimentos, tenho um dinheirinho guardado, né? Cara, que loucura. Ali ela Tem uma descobriu graninha. que eles tinham muito dinheiro. E é interessante que ela falou que ela queria sair, queria ter o próprio dinheiro dela. E o pai dela falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, então em vez de eu te dar uma mesada mensal ali, eu vou abrir uma corretora, uma conta para ti, e vou depositar uma grana lá, a qual você vai ter aproximadamente aí R$300 de dividendos pagos, né, por mês. Então você vai ter uma carteira que sempre vai ter isso aí. Aí você vai decidir o que você vai fazer, se tu vai querer pegar esse dinheiro, gastar como tu quiser, ou, né, você vai reinvestir, você vai ver esse dinheiro crescendo mais. E ela hoje é grande parceira dele, né? Vai tá caminhando ali junto. É bem interessante a história dela, né? muito legal, muito É, legal. inclusive, eles estão levando para frente, né? Então, é Eles o têm legado, um né? programa lá, a AFG, AGF, Ações né? Garante o Futuro. Então, eles postam vídeo todos os dias, eles têm... A GF, é isso. uma casa de análise eles têm, né? Tem. Eles têm as carteiras de investimento deles, levando para frente o legado que o pai deixou, né? Imagina. É, um cara E desse aí... passando para as próximas gerações. Hoje acho que ele tem 4 bilhões. Há um ano atrás ele ganhava 1 milhão por dia, caía na conta dele de dividendos. 1 milhão por dia. 1 milhão por dia, Cláudio. A pessoa Ele se a foi- Pink. Ele foi no programa Cara, tanto do dinheiro Primo que eu Rico, é um consigo. dos maiores influencers aí. Tem, eu Sim. acho que uns 8 milhões no Sim. YouTube. E sim, é um cara muito inteligente, né? Ensina sobre finanças e negócios e tudo mais. Aí ele foi acho que num podcast com o Primo Rico. E aí eles conversando lá e tal. E aí o Barsi falou assim, ó. Eu recebo aí uma média de 1 milhão. Aí o Primo Rico olhou pra ele assim, ó. Por mês? Nossa, ainda É, foi não. inocente. Inocente, por dia. Agora tu dia? imagina 1 milhão por dia. Cair na conta todo dia, cara. Cara, E é trabalho pra administrar esse dinheiro todo, né? Você trabalha pra gastar, meu Deus. Então, Não, mas ele não gasta, pô, não cara, gasta ele com nada. costura o próprio terno dele. E Ele não andava... Eu acho que hoje ele não anda mais, mas ele andava de é metrô, metrô cara, até há pouco todos os tempo dias. atrás, aham. E é porque ele gostava. Ele falou que ele andava de metrô, não era pra economizar. É porque ele sofreu um infarto, um derrame ali um tempo atrás. E o médico mandou ele ter mais ações, assim, disposições, andar e tal. E ele pegava o metrô, ia fazer os corres dele de metrô e tal. Ele falou, agora tem que andar de bonezinho e tal, mas eu ainda faço meus E aí corres. começou a Hein? ficar famoso, né? O pessoal divulgar. Não, tá aí louco. ele queria fugir da... eu A acho filha que dele falou mesmo de- levou ele pra mídia, né? Que daí a filha dele veio, viu a oportunidade. Pô, vou criar o AGF. E aí hoje quando tem que falar, pega o cara que é referência no Brasil, que é o pai dela, né? E leva lá. Tanto que ela fala que ela é a única autorizada a vincular o método Barsi, né? De investimento. Então ela sempre bate em cima dessa tecla. Mas já estamos chegando no nosso fim. Agora nós Show vamos de bola. precisar, né? Que o nosso público quer saber que aqui talvez tem alguns que estão falando, estão ouvindo sobre investimento a primeira vez. Mas, de repente, tem alguns que investem, de repente, até o pontapé inicial que o Clóvis até falou assim, nossa, isso aí funciona assim. Aí, de repente, o Clóvis também vai querer pegar o papel e a caneta e dar uma anotada. Gente, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu vou perguntar aqui pro Giovanni, assim, cita aí, sei lá, 5 fundos imobiliários, talvez, e 5 ações que tu vê que tem grande potencial de crescimento. E lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Consegue aí dar um feedback para nós aí, de repente, daquilo que você já tem na carteira, enfim. Eu não vou dizer a ação específica, Uhum. mas o que eu aprendi com o Luiz Barsi é que os setores perenes são setores que
as pessoas estão consumindo, independente do momento que o país está vivendo. Por exemplo, a gente está gravando aqui, tem luz elétrica aqui. Entendeu? As pessoas estão usando. Se tiver crise ou não, as pessoas estão usando energia elétrica. Então, quando eu me torno sócio dessas empresas, como eu sou sócio da Energias do Brasil, da Taesa, eu sou participante desses lucros. E essas empresas, elas têm concessões de 20, 30 anos, então elas têm muita previsibilidade no resultado. E o que elas fazem? Elas distribuem o máximo que elas podem de dividendos. E aí o acionista minoritário, como eu sou, eu recebo esses dividendos dessas empresas. Então, o Barsi, ele usa o método BEST, né? Que são bancos, são elétricas, são saneamento e seguros e telecomunicações. São todas ações de empresas desse sistema perene. Todo mundo está usando telefone, todo mundo está usando saneamento, todo mundo está usando seguro, todo mundo está usando energia elétrica. Então, essas empresas, elas tendem a pagar mais dividendos, porque elas têm previsibilidade e o objetivo delas não é crescer muito. Então, elas têm que distribuir os dividendos. Então, se você focar nesse tipo de empresa, tu vai ter uma carteira mais defensiva, tu não vai ver oscilar muito o preço dela e tu vai receber dividendos com frequência, e esses dividendos vão sendo reinvestidos, e aí vai o efeito bola de neve, né? Como é que é o nome? Snowball Effect, do Warren Buffett. O efeito bola de neve. Reinvestindo, tu vai crescendo cada vez mais. E aí, falando sobre... Não, mas aqui, agora eu vou ter que pegar o gancho. Já vai falar sobre o Pode fundo falar. imobiliário, você ia falar? Pode falar. Bom, ele já falou Taesa e a... Você cita assim, Energias do Brasil. Energias do Brasil. Petrobras, tu investe? Tenho Petrobras na minha carteira, desfiz algumas posições no ano passado. É uma empresa que o governo está colocando ela em risco, porque o governo ele quer colocar a mão nela. Em 2016, a Dilma Rousseff quase quebrou a Petrobras, se tornou uma das empresas mais endividadas do mundo. A Dilma Rousseff deu impeachment, né? Não. Uhum. E aí entrou o Temer. O que o Temer fez? Foi lá e colocou a lei das estatais. Uma lei que protege as estatais do governo chegar e botar a mão. Só que o Lula veio e já... Nessa lei, alguém que participou da política, qualquer campanha, ele teria que ficar 3 anos de quarentena, sem poder entrar em empresas estatais. O Lula veio e mudou para acho que 3 meses. E aí, todos os dias, ele está tentando mudar a política de preço da Petrobras. Por quê? Porque quando o preço dos combustíveis sobe, todo mundo vai em cima do governo. Entendeu? Então, uma das formas dele manter a popularidade é manter o preço da gasolina baixo. E se ele não mudar essa lei das estatais, ele não vai conseguir colocar a mão. Então, aos poucos, ele está tentando se filtrar, e se deixar, ele vai colocar a mão na empresa e provavelmente a empresa vai ter problemas. Mas, como eu peguei a Petrobras num valor de R$26, um valor bem barato, alguns anos atrás, e agora, com todas essas falas dele e tudo mais, ela caiu para 24, estou perdendo menos de 10% aí no valor de mercado dela. Mas só de dividendos ano passado eu recebi 64%. Eu queria comentar, só o ano passado ela distribuiu mais de 60%. E foi uma das empresas que mais distribuiu dividendos no ano passado, né? Uhum. Então, quer dizer, se tu tinha R$1.000, você ganhou R$600 só de dividendos e você não perdeu o teu capital que estava lá investido. Então, apesar de ter todo esse barulho de mercado aí com o governo, ainda assim eu estou num lucro bem interessante na Petrobras, por isso eu mantenho a minha posição nela. Lembrando que a diversificação faz parte. Se a Petrobras quebrar, que não vai quebrar, eu perco uma parte bem pequena do meu... Não, mas patrimônio, não tem te dá dor de outras cabeça. empresas, não dá dor de cabeça nenhuma. Mas é que há 2 anos ele já tirou o lucro, né? Já tirou o investimento, tecnicamente, né? Mas, Banco do Brasil? Banco do Brasil não tem na carteira, mas já era para ter. E não comprei ainda porque eu estou investindo mais na minha empresa agora. Mas o próximo dinheiro que entrar aí, que não for para a empresa, eu vou comprar Banco do Brasil. Recomendado, então. Banco do Brasil, Seguridade. Já tenho. Já ganhei muitos dividendos com ela. E ele paga bem, né, dividendos. Paga bastante. Fizeram uma divisão de lucros, de juros agora também, faz pouco tempo, né? Eu achei bem interessante isso aí também. E mais alguma? Só para o público ali saber.
que tu tenha na carteira, e daí a gente vai pro fundo imobiliário. Eu tenho a Wiz, né, que é uma de seguros, né, que trabalha com a Caixa. Mas está trabalhando com outros bancos também agora. Que vai pagar dividendo esse mês que vem agora, né? Se eu não me Eu engano. não tô meio por fora, É? sabe? Porque às vezes, tipo assim, eu já nem me preocupo mais, porque eu sei que o dinheiro cai lá e eu não fico acompanhando muito, né? Uhum. Agora eu devo começar a estudar mais as empresas, porque eu tô dando mentoria de investimentos. Então eu vou ter que estar mais por dentro das empresas e vou ter que estudar mais sobre elas, entende? Fundo imobiliário, vamos lá. Fundo imobiliário eu tenho bastante, eu tenho uma carteira bem diversificada. HGLG11, um fundo logístico, né, que eu gosto muito. Já tenho ele desde de quando eu comecei a investir, há uns 5 anos atrás. Eu tenho VISC11, que é um fundo de shopping, MOL11, que é shopping também. Eu tenho RECRE11, que é de CRI, que paga mais de 1% ao mês. E FIB11, shopping também. Eu tenho uma carteira diversificada em todos os setores aí do mercado imobiliário. Legal. Eu tenho eu ouvi falar uma vez assim, vamos supor, você tem um valor, tenho um valor para investir, existe uma corretora que você só vai assim, ó, invisto aqui um valor e ela mesma já direciona então para vários fundos, por exemplo assim, vários investimentos ele faz ali e recolhe tudo num só? Ou eu tenho que direcionar cada um? Não, dentro da corretora tu manda o dinheiro para lá e aí tem assessores lá dentro, tu pode ter um assessor e tu pode falar para ele e ele vai começar a colocar o seu dinheiro investido. Mas o problema do assessor é que sempre tem um interesse por trás. Dependendo do produto o investimento que ele coloca o dinheiro, ele vai ganhar mais ou a corretora vai ganhar mais. Então, ainda que eu tenho assessor particular dentro da XP. A hora que eu quiser eu ligo para ele e ele faz o que eu pedi. Mas eu raramente uso, só quando eu tenho alguma dúvida. A questão do investimento, eu é que faço todos os investimentos porque eu sei desse conflito de interesse. E aí por isso que eu busquei entender para não cair na mão de pessoas que têm interesse por trás, sabe? Então, como o Cláudio estava falando, tu pode deixar na mão de um assessor desse e ele vai montando tua carteira de investimentos. Mas é importante tu aprender, porque, cara, não é fácil ganhar dinheiro, né? Ninguém sai dando dinheiro assim, só o Silvio Santos, não sei se você tem o programa ainda. Tem. Mas aí tu rala o mês inteiro, meu. Aí tu não tira meia hora aí durante a semana para dar uma analisada, tal, sobre investimento, tal, onde investir o dinheiro, como investir de forma segura. Eu acho que isso é um pouco de preguiça, né? Imagina, eu ralo pra caramba. Cada dia de trabalho é um desgaste no meu corpo. E eu sou retribuído com dinheiro. Será que não é prudente eu estudar um pouquinho sobre dinheiro, como investir, como fazer meu dinheiro render, para chegar nos 65 anos, não depender do salário mínimo do governo? E sem contar que hoje o YouTube tá aí, né? Tem tanta gente graça, boa aí, cara, né, cara? de graça, Tipo assim, que nem tu comentou aqui já do Primo Rico, o próprio Barsi dá tantas dicas lá, Luiz e Barsi. Enfim, tem tanta gente boa aí falando sobre isso, né? Então, e só para deixar o Clóvis mais tranquilo, para ter o seu assessor particular dentro de uma corretora, dependendo da corretora, tem corretora ainda que aceita com 100 mil reais. Agora, a maioria delas você tem que ter no mínimo 200 mil para aplicar, senão não rola. Você não pode ter um particular ali, né? Então... E nesse serviço de orientar as pessoas, o que você está planejando fazer agora de assessoria, vai ser direcionado dessa forma? Para ajudar as pessoas a saber aonde colocar o dinheiro? Na verdade, eu comecei a dar mentorias, né? Mentoria, isso. De investimentos. Então, a pessoa me procura e eu sento com ela, eu vou dar uma chacoalhada na vida dela. Inclusive, antes de investir, tu precisa ter uma organização financeira. Não é simplesmente, eu vou pegar 500 reais e vou investir. Mas às vezes tu tá com um problema com o cartão de crédito. Entendeu? A pessoa tem 5 cartões de crédito. E aí não tem dinheiro para pagar, está toda enrolada, está devendo. Então é preciso trazer toda essa organização, eliminar as dívidas e tratar também da mentalidade da pessoa, porque muitos dos nossos gastos não é por coisa que a gente precisa. Uhum. É por um gatilho mental que colocaram na tua cabeça, na venda, entendeu?
é um problema emocional que tu acaba tentando repor isso com compras, né? Então, não é somente investimento. Educador financeiro, ele, na verdade, ele organiza a vida da pessoa, né? E aí a pessoa começa a colocar em prática, começa a ser mais racional, porque muitas das pessoas têm problema financeiro porque o emocional delas é muito aguçado. Aí tu começa a trazer esse equilíbrio na roupa. Cara, antes eu ensino as pessoas a fazer algumas perguntas antes de comprar. Eu quero. Se tiver a resposta sim, tu vai e compra. Entendeu? Eu quero. Se tiver um não, tu não compra. Eu quero, sim. Eu preciso? Eu acho que preciso. Eu preciso disso agora? Não. Então não compra. Entendeu? Então essas coisinhas simples, tu colocando em prática no dia a dia, tu vai organizando tua vida financeira, Dica tu top, vai hein? Dica parando de gastar o seu dinheiro de bobeira e, consequentemente, aí tu começa a investir, começa a criar uma carteira de investimentos e, de repente, tu chega para abastecer no posto ali da Petrobras e diz o frentista, não, eu sou sócio dessa empresa. Ele diz, mas como? Tu nem tem um baita de um carro? Né? Não, porque eu tenho uma ação dessa empresa. Então, é interessante isso, porque se tu tem uma ação da Petrobras, tu é sócio da Petrobras. E a partir disso E só acabou. abastece imposto BR, é isso? Só BR. Eu só abasteço o posto BR porque eu tenho ações da Faz empresa. sentido, né? Mas Isso é aí. bem isso aí. É bem isso É aí. isso, ele tem que, se ele quer fazer a empresa crescer, ele tem que estar presente lá, né? Por exemplo, a Klabin, né? abastecendo Ipiranga. A Klabin é uma empresa que faz papéis e, tipo, automaticamente, se um dia investir na Klabin, eu vou comprar só produtos que a Klabin, né, vai fornecer, exatamente. porque eu tenho que gerar lucro para ela me trazer retorno. Né? É um negócio bem... Muito bom. E lembrando, né, Clóvis, que educação financeira é um tabu muito grande no Brasil. Uhum. Investimento é um tabu maior ainda. Eu tiro, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% da população investe. No Brasil, acho que não tem 2%. Nossa, então não tá dá- na hora boa de Tá Tá começar, hein? começando, né? Dá uns 5 milhões, o Brasil tem quantos? 210 milhões de habitantes. 5 milhões investem, não são aqueles investidores frequentes, né? Abre uma conta, põe lá no CDB e tal. Eu acho que esse Bem número estava básico, em né? 5%, mas é que nem o Giovanni falou, é 5%, mas que investem na fidelidade não chega a 2%, é bem isso aí. Então, tem um campo muito grande e como eu aprendi tudo isso, sem ser bom em matemática, sem ter um raciocínio muito lógico, matemática, rápido e tal, e comecei com pouco dinheiro, eu quero levar essa mensagem pro Brasil, dizendo que é possível tu sendo pobre, é possível tu tendo pouco dinheiro, é possível se tu parou de estudar, não tem um segundo grau completo como eu não tenho, é possível tu ter um desenvolvimento, começar a investir o dinheiro e começar a estruturar a tua vida toda e preparar o futuro, né? Então, essa é a minha mensagem que eu tenho pro Brasil, como tem um campo muito grande aí pela frente, eu quero disseminar essa mensagem cada vez mais. Show de bola. Pô, maravilhoso, Gostei cara. muito, hein? Fechamos com chave de ouro. Só que faltou ainda, não vai dar tempo de falar a respeito, mas tem a questão das criptomoedas, né? Que daí a gente acabou nem tocando no assunto A ali. cripto passou agora ela batido. tá muito assim, né? Não, tá muito assim, tá muito Melhor inquieta, né? fa- A gente chama isso de inverno cripto, né? Que as taxas de juros americanas estão muito altas e a galera corre da cripto para poder... Né, mas isso aí vai ser para um novo assunto, de repente aí com esses empreendimentos e o sucesso do canal do Giovanni, que agora ele vai ter o compromisso de postar regularmente, né? Olha aí. De repente ele volta aqui para Também contar PMG um vai tá pouco mais, cobrando, cara. para contar um pouco mais de como que foi esse processo lá do canal dele. Então, mas ficamos muito felizes aí pela sua presença. Foi uma aula aqui que nós tivemos, né, todo esse processo. Uhum. Somos gratos através do Clóvis aí que ele trouxe aqui para poder falar um pouco. Vou te falar que o Clóvis tá com 2 acertos aí. Show de bola, né? Show de bola. Ele teve. Conheci muita gente boa. Eu fico honrado então. mesmo. Convidei, foi durante o final de semana aí, e falei, ó, aí comentei com eles, ficarem super interessados. Não, o assunto, né? Esporte aí do Fernando, né? Toda uma trajetória de um amigo aqui que é a perseverança de alguém que vai galgando o seu sucesso, né? E tem essa recompensa depois e transmite essa experiência
porque se ele pode, você pode, eu posso, nós podemos, né? Então, esperança e movimento, né? Em movimento. Giovanni, deixa seu recado pro público, deixa novamente suas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer vocês aí pelo convite, tá? Meu amigão aí. Love Zimmerman. Meu amigo. Cara, foi um prazer muito grande estar presente aqui com vocês. E minhas redes sociais, giovanni.silva.22. No Instagram, no meu canal no YouTube, que fui cobrado aí por vocês fazer vídeo toda semana, é Atleta Investidor. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, para finalizar, é sobre ambiente. O ambiente que tu está inserido faz toda a diferença na tua vida. Então, analise as pessoas que estão andando com você. Porque respeitar os teus amigos antigos que faziam as coisas muitas vezes erradas com você, tu vai respeitar, tu vai amar eles, tu vai tratar eles da mesma maneira, tu vai andar com eles muitas vezes. Mas agora, para estar comigo no dia a dia, essas pessoas têm que estar com o mesmo propósito que eu. Então, existe uma frase no mundo do empreendedorismo que diz: você é a média das 5 pessoas que você se conecta. E eu, analisando essa frase, tem tudo a ver. Se eu estou num ambiente de pessoas que estão buscando crescer, estão buscando se desenvolver, estão buscando investir, não tem como eu não crescer, eu não me desenvolver, eu não investir. Então, o ambiente que tu está inserido faz toda a diferença. Se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito que você e você vai alcançar sucesso na vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Maravilhoso. GGG. GGG. Hoje é... E lembrando que, gente, se você está curtindo nossos vídeos aí, por favor, aperta o like, que é muito importante, que o YouTube tem que saber que para entregar esse mesmo conteúdo para outras pessoas. E não custa nada, não cai dedo. Né? É só para ficar a dica aí. Bota o dedinho ali, no Instagram também, tem Essa os frase cortes aí. no Instagram, né? né? No Instagram, né? Tem o Instagram. Mas se Instagram você não também, apertar PMG o like Podcast. ali, ó, pode cair o dedo, tá? Só pra dizer. Gente, é isso aí. Então ficamos Perfeito. por aqui, né? Um beijo pra todos. PMG. É nóis. Isso aí, vou botar a Um abraço. abertura para encerrar aqui, tá?